Começando aqui mais um Prosa Fora, diretamente do interior para a internet. Eu sou o Aleph Rodrigues, diretor, cineasta e artista 3D. Confundi de novo, eu sempre erro a mirosca da abertura. E hoje você aqui, o anfitrião desse episódio, porque agora também eu quero variar um pouco os apresentadores. Eu vou expandir um pouco o episódio, não ficar só a minha cara lavada aqui. Diversificar, assim. Tem uma amiga minha que ela já gravou um episódio, não sei se é o ar, porque ficou bem aleatório mesmo. Mas ela tem uns convidados interessantes, eu convidei. Eu falei, topou, vem aí, a gente grava e solta. Então teremos anfitriões variados. E hoje eu sou o anfitrião, e aqui no episódio de hoje eu tô aqui com meu amigo Alex Espíndola, o Galdério da AgroSPI. Valeu por ter vindo aí, mano. Que isso, gratidão, eu que agradeço, do fundo do coração. E antes de começar, aqueles recadinhos básicos que é se inscreva no canal, no Prosa Fora. Estamos aí no Instagram, no TikTok, no Twitter, no YouTube você já tá assistindo no YouTube, e no Spotify agora com vídeo. Você consegue assistir em vídeo, aí você trava a tela e continua ouvindo em áudio. Tá top. Já me peguei vendo alguns podcasts assim já. Então, você vê o vídeo. Eu trabalhava com 2 monitores, eu colocava sempre em um, é que eu dividi o computador aqui. Mas eu colocava o vídeo em um e ficava trabalhando no monitor. Toma cuidado com o pacote de dados, né? Que às vezes, né, sem querer, querendo, né? O pacote. Eu acho que o Spotify, ele automaticamente não roda vídeo com o pacote de dados. E já vai direto no áudio. Faz sentido. É a vantagem do só roda o computador no Wi-Fi. Não vai fazer o Wi-Fi rotear o Wi-Fi pro seu amigo, aí o seu amigo vai, enfim. Pode ser, nem da verdade. Mas é isso, o recado é esse, né? Esse aqui é um conteúdo suportado por anúncio, o anúncio é esse. Se inscreva no canal. E, cara, antes da gente começando já, a gente conversou bastante, mas eu nunca tinha conversado certinho como que vocês começou nesse rolê, como que você sai da escola agrícola, que você se formou em escola técnica, na faculdade, e forma a AgroSPI. É bastante tempo, né? Vai ser bastante tempo para poder explicar, né? Mas vamos tentar ser breve o possível para explicar um pouco desse tempo, né? Esse espaço de tempo. Eu acho que muita gente passa isso. Eu acho que primeiramente eu acho muito interessante a ideia do Prosa Fora. Eu falo isso para você desde o início, desde o primeiro dia que você disse para mim sobre o projeto, explicou um pouco para mim. A gente estava sentado, né? Não sei se você lembra, lá no posto, e a gente já tinha trocado uma ideia sobre isso antes. E eu sempre apreciei muito essa questão de você falar com públicos diferentes, ter uma diversificação de pessoas, que você também dá a capacidade das pessoas poderem expressar um pouco do que elas vivem, de como elas construíram. E isso é o que move, né? A troca de energias, a troca de conhecimento é o que faz se desenvolver a sociedade. O objetivo não é dividir, é unir. Unir. É trazer as pessoas que pensam completamente diferente e falar, por que ela pensa assim? Exatamente. Totalmente diferente. E aí você faz uma pergunta dessa que já vai muito, né, a gente fala do agro e vem... Eu sou uma pessoa assim que eu não decidi do dia para a noite entrar no agro, né? Então tem uma criação familiar por trás disso que eu já vim... Hoje eu tenho 31 anos, né? Então a minha família já produzia, né? Produtor rural. Meu pai também é comercial já. Então você pega um cara que é produtor rural e também vende produtos, né, insumos agrícolas. E eu tive esse contato desde o início com meu pai, sabe? Desde criança, meu pai, exemplo, quando você mora todo mundo que é filho de produtor rural aí, ou que tem algum parente, amigo, vai saber que a gente no agro começa a trabalhar muito cedo, né? A gente tem essas questões, porque a empresa rural, ela é muito... a quantidade de funcionários que ela tem, ela é pouco pelo tamanho que ela roda e as operações que ela tem dentro. Então, acaba que o filho vira entra no meio, entra no meio do trabalho. Então, eu sempre tive junto com meu pai. Então, você aprende a dirigir cedo. E meu pai sempre foi, né, trazer produtos para a região que a gente que eu sou daqui de São José das Laranjeiras, né, ali perto de Maracaí. Fui criado ali. Hoje moro em Assis, mas meu pai também vendia alguns produtos, e ele fazendo essa difusão dos produtos, das ideias, é que você tem que, por exemplo, chegar lá, naquela época não tinha WhatsApp, né? Não tinha nada. Chegar na caminhonetinha. Nem celular, era chegar lá, vou fazer um evento, preciso unir essa galera, né? Você produtor, tem uma solução assim, vamos todo mundo lá ver isso funcionar, como que funciona, né? E aí tinha que convidar essas pessoas para fazer isso. E meu pai estava trabalhando, às vezes, plantando, colhendo. E ele acabava falando, Alex, eu tinha uns 14 anos de idade. E falava, Alex, vai lá e convida, porque você conhece todo mundo, né? A colônia alemã. E eu saía convidando as pessoas
pros eventos, tinha dia de campo que meu pai ia fazer isso com 14 anos, 15 anos. Aí, então, eu acabei assim, isso com 14 anos, quando eu fui fazer o colégio, né, agrícola, que foi aqui em Paraguaçu, eu já estava com algumas visões ali já do que é um agronegócio, né, dos valores construídos sobre aquele negócio. Então, já estava no meio. Já estava no meio, né? Já tinha um conhecimento prévio da operação, de que é trabalhar com máquina agrícola, das necessidades. Então, você já tem ali coisas construídas. E aí, então, quando eu entrei no colégio agrícola, eu sofri ali acho que a primeira desilusão que todo mundo tem, né? É a dificuldade de aprender. Então eu descobri agora, depois de muito tempo, com 30 anos de idade, que eu tenho um déficit de atenção, né? Então, às vezes eu vou dar uma viajada na maionese aqui e a gente volta, que eu tô com um caderninho aqui, eu vou escrevendo as coisas para eu não perder. Então você tem que brincar com isso. Brincar, quer dizer, não brincar, mas dominar essas coisas para você não quer dizer que você tem déficit de atenção. Se adaptar, né? Se adaptar com as deficiências que você tem, né? Uma das minhas críticas na questão da educação brasileira, inclusive, é que ela não consegue se adaptar a esses perfis diferentes. Ela só atende a um único perfil. Aquele cara que é estudioso, centrado, focado. O resto, que é completamente diferente, vai ali na onda. E a culpa nem dos professores, né? É mais do sistema mesmo, que é top-down, enfim. Aí complica. O nosso sistema de escola ele foi criado na época que as pessoas tinham que se proteger do que estava do lado de fora, né? Então é uma coisa extrema. Vamos lá. Voltando aqui, e aí eu tive um caso que é engraçado, né? Então não desanime aí quem repetiu de ano no colégio, que eu repeti de ano no segundo ano do colegial, mas não no curso técnico. Aí que você vê que a questão do déficit de atenção. No curso técnico, que era parte da agricultura que eu fazia, eu não tinha nota menor que 9. Que você curtia, né? Que eu curtia, eu gostava, que ele engajava. Cara, é a mesma coisa. Eu na época da escola, eu tava muito... Era muito ruim aquele ambiente pra mim. Era meio depressivo até. Só que em casa, como eu conheci o 3D, tipo ali em 2008, eu tava na 8ª série, pulando pro primeiro colegial, em casa, tipo, em 2, 3 meses, eu tava fazendo uma máscara do Homem de Ferro em 3D, Camaro, entendeu? Eu ficava o dia inteiro estudando aquilo, né? Mas porque interessava. E aí, cara, quando eu repeti, né, aquilo chocou muito, e a questão também da família, né, daquela que você toma aquele choque, né? Eu queria fazer faculdade, mas eu ficava muito na questão da matemática, ali aquela coisa que não quero fazer isso de novo, já, né? Eu quero usar matemática para fazer conta e gerar dinheiro, impacto na agricultura, né? Que você já tá ali no dia a dia lidando. E aí acabei indo terminar o terceiro colegial em Assis, e daí na época minha família já estava morando em Assis. E eu acabei trabalhando na borracharia uma época para terminar o terceiro colegial. Queria trabalhar no setor agrícola, mas aí minha mãe meio que me segurou, porque se eu começasse a trabalhar, eu não ia estudar. Entendi. Eu não ia fazer faculdade. Porque se começa, vai embora, né? Não para mais, né? Ainda mais que eu já tinha esse perfil comercial de conversar, comunicar, né? Já tinha aquela vontade de gerar um impacto, de construir capital, de ser uma pessoa importante, de ser relevante. Isso vem mexendo com a gente, né? Tem isso dentro da gente. Então, essa é uma coisa que eu nunca tive. Cara, eu sempre tive essa vontade. Eu sempre fui muito introspectivo. Eu tenho uma certa, não vou falar uma fobia, mas eu tenho um certo social, assim, eu não sou muito de conversar às vezes com as pessoas que eu não conheço, eu tenho um pouco de vergonha, vamos falar assim, mas precisa quebrar aquele gelo inicial. Mas depois eu consigo me adaptar bem e eu vou me adaptando bem. Eu sabia que isso era uma deficiência minha e eu tinha que me expor mais para poder quebrar isso. Então, até a questão de falar olhando pro olho foi uma coisa que eu tive que me adaptar. Eu não tinha... Então, são coisas que você vai descobrindo com o tempo, entendeu? Que são deficiências. E daí, mas eu tinha uma vontade, né? Eu queria ser relevante. Então, aí que entra, para ser relevante, eu vou ter que aprender a lidar com essas coisas. Vou ter que aprender a lidar com... Não tem outro caminho, né? Porque um cara que tem déficit de atenção, ele tem que ser criativo, mas você vai ter que aprender a comunicar o que você faz para poder chegar lá. E aí eu voltei para casa, né, nessa época, e falei, cara, vou fazer faculdade, né? Minha mãe, tentei prestar vários vestibulares, nem sucesso, é óbvio, né? Porque não consegui estudar. É óbvio, né? Aí você tem se adaptado ainda. A questão, acho que do juízo também influencia muito, né? Você não tem juízo nessa idade. Vocês têm mais juízo que eu na idade. Quantos anos vocês têm? Eu tenho 20, vou fazer 29. Não. Vocês estão novos, hein, cara? Eu tô com cara de velho, hein? Caramba. Tu me achando velho demais, hein? Eu tenho que me achar mais novo. É o seguinte... Não, o pessoal fala, geralmente, você não mudou nada, velho. Eu acho que você tá com uns 23, cara. Tô louco, cara.
23 anos, mas vamos lá. Tô velho. E aí, eu acho que o juízo influencia muito, né? Então, aí acabei entrando na faculdade, fiz faculdade de período integral, agronomia, engenharia agronômica, comecei aqui em Paraguaçu também. Isso foi 2010. Outra coisa que você falou que eu achei interessante, a gente tá até conversando antes, você morava em Assis nessa época e vinha em Paraguaçu estudar. Geralmente é o contrário, né? Mas o meu pai ele já queria me dar um certo instinto de responsabilidade e liberdade desde muito cedo, entendeu? A minha família me criou sempre muito livre para poder fazer as coisas e tomar decisão, então acho que por isso que eu quis empreender também, tá muito ligado a isso, né? Então você ter essa questão de você vai, faz e seja livre. Então daí depois estudei, fiz agronomia aqui por 3 anos, né? Aí já foi um pouco diferente, né? Eu acabei... Na época a cidade era animada, né? O povo da agronomia era animado, a gente não tinha muito compromisso, né? Porque você tinha que ir só pra faculdade, então fazer bastante churrasco, né? Mas tirando isso, de quebra, você acaba... Cuidar pra não se afastar do microfone. Você acaba tendo uma... Vamos voltar que eu tô aprendendo ainda a usar o microfone, né? Você pode dar uma deitadinha nele aqui, vamos deitar aqui, parece que ele tá me cutucando pra trás agora. Você dá uma deitadinha aqui que ele pega certinho no... Quando você vai para faculdade, você acaba conhecendo um canal de networking novo, né? De pessoas que você não conhecia antes, né? Então é tudo aquele fomento, aquela fobia, né? Então isso acaba, às vezes, fazendo você dar uma patinada no primeiro ano, que você acredita que você vai levar de letra, né? Então no primeiro ano de engenharia agronômica, normalmente tem muita festa, né? E aí eu acabei pegando umas DP e logo eu falei assim, cara... aquilo foi um ponto de inflexão para mim, né? Ou eu mudo minhas atitudes... e tomo uma atitude para eu conseguir me formar nos 4 anos de faculdade. E a minha família não tem tanta condição financeira para eu ficar aqui muito mais tempo, né? E passo nas matérias e chego nas matérias que realmente vão interessar, que são as legais, que tem algumas que são, né, relativamente um pouco interessantes no começo. E porque isso também vai fazer um certo sentido lá na frente. Porque geralmente no primeiro ano ele tava dando uma certa revisitada, exato, no conteúdo, né? E aí, ou seja, no primeiro ano eu abracei 4 DP, 2 no primeiro e 2 no segundo. Primeiro, acordar cedo. Teste notícia pra mim. Eu não gostava de acordar cedo. Então, hoje eu acordo 5 horas da manhã todo dia. É disciplina, né? Eu tô entrando nessa. A disciplina, não consegui ainda, mas tô entrando Por isso nessa. que eu acho que é muito interessante a pessoa que ela consegue na faculdade. Isso fica para todas as pessoas que fazem universidade, período integral ou à noite, que querem ter mais responsabilidade. Eu tenho certeza que se eu tivesse mudado as minhas atitudes na época e tivesse pegado e começado a fazer uma academia, alguma coisa, disciplinamente, mudado minha disciplina, eu teria uma saúde muito melhor, eu teria aprendido muito mais, feito muito mais network, aproveitado muito mais aquele espaço de tempo. Tomar cachaça é bom, mas você não precisa viver em prol daquilo ali, né? Logo depois você vira E se você conseguir se disciplinar, você consegue inclusive sobrar um tempinho pra cachaça, né? Fora que né, vai ficar mais bonito, né? Vai ter uma autoconfiança mais pra conversar com todo mundo e trocar ideia. Então, essa é uma das coisas que eu mudaria. Mas tirando isso, cara, aí eu comecei, eu cheguei no último ano, aí entra um outro ponto de inflexão, né? Que eu falei, cara, eu tenho que ser alguma pessoa lá atrás, né? Quando eu peguei as DP. E aí chegou no terceiro ano, eu tava curtindo pra caramba. Vamos fazer um trabalho de conclusão de curso. A gente tinha na época o professor Emílio Herman, o professor Mourão, que são pessoas maravilhosas que eu conheci e me ensinaram muito a pensar fora da caixa, sabe? Professores que eram odiados por um e adorados por outros, por ser pessoas que realmente exigiam que você aprendesse, sabe? Que você aprendesse aquilo que eles estavam ensinando, que você engajasse. Senão você não passava. Mas esses professores são os melhores, né? Por exemplo, a galera que é exigente, ela é exigente atrás de uma excelência. Isso é comum você ver, inclusive, no meu meio, a galera odiar o diretor. Ele é um cara exigente. Sim. Ele tá ali pra distrair o melhor de você. Sim, o líder, né? O líder. E a galera fica chateada. Aquele cara é chato porque ele é exigente e tal. Mas ele tá ali pra poder... O trabalho dele é tirar o melhor. Sim. Senão ele não precisaria estar ali, né? Sim. E é a mesma coisa, né? E aí acaba, às vezes, ensinando bastante isso, né? E retribuindo também quando o professor se pega. São professores que ensinaram muito esse caminho. E aí, quando eu cheguei no terceiro ano, eu peguei uma DP. Eu já tava na cabeça, né? Teve uma palestra. Veio um cara e mostrou uns vídeos dos Estados Unidos falando que tinha um intercâmbio nos Estados Unidos. E aí eu olhei aquilo e eu tinha feito um estágio. Olha a importância de você estar estudando
e sempre tá fazendo estágio. Você tá, no exemplo, pedindo para empresas, como meu pai estava em negócios comerciais, eu sempre estava ali nos dias de campo, nos eventos, em contato com produtores, e nas férias eu estava sempre fazendo algum estágio em uma empresa diferente, mesmo fazendo faculdade, de período integral. Então Até isso para conhecer o cenário. até né? para você conhecer o cenário e você entender o que acontece fora daquela vida de cachaça, costela e escola, né? Entendeu? Que você fica ali. Né? Viver um mundo um pouco fora. Até porque a gente, quando tá na faculdade, a gente deslumbra isso, né, cara? Porque é caminhonete. Né? No meu caso era busão a 7. Porque já tem aquela visão. Salgadinho na grade da tia, salgadinho da tia na grade. Tem aquela visão que o engenheiro agrônomo, né? Ele é aquele cara que construiu riqueza. Porque o agro no Brasil ele é novo, se você olha. É um setor novo, em urgência, né? Tá crescendo pra caramba. E Novo em que sentido? não, eu falo novo se você olhar a capacidade de escala dele, entendeu? Entendi, como indústria você tá falando. Exatamente, não tô falando da parte... Não, você tem desde o melaço, que foi parte de colonização. Mas se você olha a questão assim, impacto, commodity, exportação, importação, tudo esse negócio que o Brasil virou vamos falar Tá, é que o Brasil ele abriu recentemente. Exato. Então, desde que abriu pro mercado Aí você começa a externo, escalar tudo, entendi. entendeu? Então, Aí isso é muito esse é o novo novo, agro. a demanda, então isso é muito novo. A necessidade de escalar, de custo, tudo isso é muito novo. A tecnologia, né? O nosso manual de estudo mesmo de solos, o primeiro que foi escrito assim pelo um professor que deixou um legado, que é o Malavolta, na parte de nutrição de solo, deve ter 60 anos, 70 anos, põe aí. Entendi. Então não é um negócio velho, que tem muito estudo em cima, assim, sabe, ferrenho, né? Como tem outros assuntos e outros setores. O Brasil foi ter essa liberdade em todas as áreas, né? Foi ter essa questão de você voltar a estudos, pesquisa, indústrias muito recentemente, praticamente em qualquer área. Sim. E aí, eu voltando aqui, eu devo ter perdido o meu fio da meada, mas vamos lá. Voltando para a questão, eu já estava ali querendo fazer o TCC e tal, né? E esses professores me ajudaram muito. Eu tive um ADP que marcou muito a minha vida, porque era um assunto que eu gostava, mas eu não conseguia aprender. E aquilo me deixava... Aí é mais doído, né? Aí é mais doído. Porque o resultado do assunto que eu vi, eu sabia que era muito importante. Mas eu não conseguia mensurar aquilo dentro da minha cabeça. E aquilo acabava me deixando um pouco... Eu falava, cara, mas como que eu não consigo aprender isso? Né? Todo mundo aprendendo, meus amigos tirando nota, os caras que eram doidos igual eu também, ali conseguindo aprender um negócio. E isso, e cara, e matéria interessante. Você sabe que você vai usar pra sua vida lá na frente, quando você tiver, você vai querer fazer isso, marketing, empreendedorismo. Porra. Marketing, empreendedorismo. Na faculdade de agro, você impactou Tinha no essa marketing. matéria marketing, empreendedorismo lá no penúltimo, era o terceiro ano, sétimo termo, o sexto termo, terceiro ano, tinha essa matéria. E eu peguei DP, cara. E eu falei, cara, mas eu quero ser um empreendedor, eu descobri que eu quero ser empreendedor e eu peguei DP dessa matéria. E aí atrasou o estágio nos Estados Unidos, atrasou todas essas coisas. Eu falei, cara, como que eu vou fazer? Eu preciso, né, tomar uma decisão aqui. E aí foi quando eu falei, cara, vou transferir a faculdade, né, para Garça, que lá eu consegui encaixar minha carga horária. E inclusive, né, a questão do estágio, que é muito importante, eu falo para todo mundo fazer. Eu consegui fazer um estágio nos últimos 6 meses já da faculdade, que aqui não tinha. Então eu agreguei aquilo numa empresa, no caso uma multinacional de sementes de milho, que é uma Pioneer, que já é grande, né? Hoje acho que nem é Dupont, né? Dupont, que ela Pioneer, pertence ao grupo Dupont. Empresas do agro só conheço a sua. Mas ela é a Dupont fabrica tinta. Essas grandes empresas, elas têm vários braços. Uma Samsung da vida. Exatamente. Os caras vão de mamana caducando, entendeu? O dia que eu vi que a Samsung faz petroleira, eu fiquei louco. Não, tem curiosidade. Cara, os caras constroem cada coisa que você fica... A solução industrial dos caras, a inteligência, não é simplesmente para um celular, para um negócio. Uma GE, General Electric, uma empresa de mais de 100 anos, né, norte-americana. Você tem vários e vários negócios desse nicho. E a Yamaha começou com... Acho que a marca da Yamaha é afinador, sabe? Sim. E aí faz moto. Um negócio doido. Os caras têm, eles são empresas que têm uma grande variação de setores que elas criam soluções, né? Uhum. Aí em Garça... E em Garça,
eu acabei, né, terminando a faculdade e acabei seguindo para os Estados Unidos. Então você pega, né, sempre teve um direcionamento para querer fazer alguma coisa que todo mundo não fazia. E para mim sempre era um desafio que eu trazia para mim. Então, cara, acho que por eu ser muito hiperativo e tal, e aí você acaba descontando isso muito no álcool, né? Você bebe demais, né? E aí você fica meio que sendo aquela ovelha negra da família, vamos falar assim. Será que é por isso que eu não desconto? Porque eu não sou nada imperativo. Eu nem bebo álcool, deve ser por isso, que eu não sou nada imperativo. Acaba que você fica meio que, não vai dar certo. Então eu sempre trouxe isso pra mim, né? Tipo, cara, não vai conseguir formar? Não, vou formar. Por mais que eu vou dar os trancos e barrancos, mas eu vou chegar lá. Então vou para os Estados Unidos, né? Já que tem que ir para os Estados Unidos, nesses estágios eu vi que né, depois, já no seu último estágio, já estava recebendo, que esse era na multinacional, que era nos últimos 6 meses, antes de ir para os Estados Unidos. Então já estava trabalhando. E aí eu acabei indo para os Estados Unidos, ficando um ano lá, trabalhando em fazenda mesmo. Porque lá já tem esse... O negócio é muito mais evoluído na parte de comercialização e genética, mecanização. Então você tem fazendas que já são empresas, né? Tipo assim, o cara é uma propriedade rural, acabou que ele criou uma marca, vamos supor, um banco genético de milho. Ele começou a fazer semente de milho, né? Porque lá é o centro de origem do melhoramento genético de milho, entendeu? Que você tem. Então eu morei no Corn Belt lá, né? Não entendi, pera, o seu o quê? Centro? Lá é o centro de maior e mais antigo centro de melhoramento genético de milho. Entendi. Então, exemplo, o milho que a gente vê hoje, o milho que vocês vê hoje na beira da estrada aí, não é o milho, né, que foi achado atrás. O milho é nosso também, não é? O milho é América Central, é América, né? Você vai ter algumas variações, né? Que Incas, Aztecas, é basicamente milho, né? A cultura deles. Os milhos, se você pegar o teu cinto, a base do milho mesmo que você olhar lá atrás, sem melhoramento genético, a espiga dá no pendão. Ela dá em cima. A espiga, ela, em vez dela embaixo, o melhoramento genético... A gente tem que explicar a anatomia do milho. Pensa o milho uma planta ereta, né? 2 metros de altura, na média. Aí você tem... A ponta, que é o pendão, né? Que fica aqui em cima, que dá aquela cabecinha ali, né? Aí você vai ter no meio. Né? Ela que... Aí no meio do pé de milho você vai ter a espiga, que é o que você faz a pamonha. Seriam as folhas, né? Não, as folhas estão aos lados, né? Elas estão saindo aos lados aqui, né? Mas então, junto das folhas ali. Ali no meio fica a espiga que a gente pega ela, né? Pra fazer pamonha, fazer bolo de milho. Então, ali que sai os grãos também, né? Depois que seca. Só que o que acontece? Hoje o melhoramento genético faz o seguinte, então aqui é um órgão, né? E aqui é um outro órgão. Então sai aqueles cabelinhos, sai aqui os pendão, cai nos cabelinhos, fecunda e nasce um grão. É assim que funciona. Você planta um perto da outra, então sai de um vai para o outro. Fecundação cruzada, né? Isso aqui é questão de... Ela é uma planta alógoma, né? Então ela vai trocando pólen com outras plantas. Por isso que para fazer melhoramento genético de milho você tem que tirar o órgão, né? Tira o órgão masculino, deixa o órgão feminino. E vai fazendo isso e vai cruzando o negócio. Mas aí você tem isso, entendeu? Então o milho ele é uma planta... Eu imagino pra você fazer, tipo... quando a gente fala de melhoramento, a galera deve imaginar tipo um negócio no laboratório, lá, mas é muito mais... Vai tipo, depender mesmo, da origem da planta e tudo, né? Eu acho que é muito mais esses hackzinhos de tipo tirar aqui, tá lá. Já explico como é que faz de soja, que é um pouco diferente. Mas voltando aqui, então o milho antigamente a espiga não ficava aqui, a espiga ficava em cima. Então você pegar teu cinto, escreve aí que vocês vão ver, o milho fica aqui em cima. Aí você tem milhos de várias cores diferentes. Você tem milho branco, laranjado, vermelho, preto, milho de pipoca, milho não sei do que. Milho roxo. É só uma pergunta aleatória no meio do... Qualquer milho se botar na panela estoura ou tem que ser o preparo? Não. O milho de pipoca é específico, porque ele tem uma concentração diferente. Se eu não me engano, não sei se é de amido, o que é que ele tem. Eu posso estar mentindo, mas vocês vão ver se vocês pesquisar que ele tem uma concentração diferente porque faz ele explodir, entendeu? Entendi. Que faz ele explodir mais fácil, né? Entendeu? É uma espécie específica. É um milho com melhoramento genético. Lá onde eu morei, a gente produzia tanto milho pipoca, quanto semente de milho pipoca, quanto milho normal e semente de milho de baixo investimento. Porque milho você faz hibridação, né? Você cruza. Você vai fazer um cruzamento, milho. Porque ele tem essa fecundação aberta e você pode ir cruzando. Já a soja é um pouco diferente. Se você for olhar a soja, eu vou tentar explicar para vocês entenderem. A soja tem uma florzinha, né? E dentro daquela florzinha ela tem os dois sexos, tanto feminino quanto masculino. Só que antes dela abrir a flor, ela já sofreu fecundação.
ela já sofreu ali o ato, né? Vamos falar ali do contexto inteiro de sexualidade ali, né? Antes dela abrir e desabrochar aquela florzinha. Então, ali dentro, ela já está fecundada. Então, a flor tem os dois sexos ali. Então, é uma planta autógama. Ela sofre fecundação automática. Para você fazer melhoramento genético de soja, você tem que, exemplo, pegar o quê? Pega lá as plantas que você quer, as heranças, né? Que tem os códigos genéticos, lá melhoramento. O que você quer expressa o tamanho de arquitetura, folha, cor. Aí, diferente para que você vai usar. E aí você pega aquilo, exemplo, antes de abrir a florzinha da soja, que é desse tamanho assim, você vai pegar uma pinça e vai abrir ela. Não pode deixar lá no meio, lá relar uma na outra. Você tira, chega lá na outra que você fez uma coisa e cruza lá. E elas fizeram amor. É então assim que faz de soja. Então você tem que selecionar um pé. Isso. Aí vai a questão de código genético que você quer, né? Porque você vai expressando nos cruzamentos de melhoramento. Por exemplo, aí é teoria da adaptação e evolução no negócio funciona. Não, mas eu falo assim, como que você identifica esse código genético? Na verdade, você vê ali, tem essa característica tal, e eu quero que ela tenha a característica tal daquela outra. Se eu juntar essas duas, será que dá bom? Aí faz esse processo. É mais um processo de tentativa e erro, ou já consegue fazer um negócio um pouco mais... Não, é que assim, quando a gente fala código, às vezes a galera vai pensar, falar código, que vai ver o código do DNA fazendo assim, imaginando... É isso que eu tô falando. Não, calma, vamos voltar. Aqui, é que a gente assistiu Matrix, então a nossa criatividade ela vai muito além do que a gente tá falando. Então, campo, né? O negócio é mais da mão na massa. É que a gente usa muito esse termo lá, o negócio quando a gente fala código, codificação, às vezes eu vou dar um exemplo. Nós desenvolvemos muitos produtos na AgroSPay, né? A gente tem a gente adora fazer P&D, pesquisa e desenvolvimento, para soluções de problemas específicos lá na AgroSPI. Então, desde a parte de pulverização até a parte de proteção de ataque a animais. Né? Então, a gente gosta de criar soluções, desde químicas, naturais, quais sejam. E estudar também as soluções. E então, você acaba tendo que codificar coisas para você poder fazer desenvolvimento. Né? Porque não dá para você dando nome para tudo, né? Senão você vai ter um exemplo, você não acerta de primeira. Esse copo não ficou desse jeito na primeira vez que eles fizeram. Sim, foi uma variação, várias melhorias, né? Então, se pá, um cara errou e falou, ficou bonito, vamos fazer de novo. E aqui é um material que ele não tem degradação, ele não tem ação do ambiente externo. Então a planta tem várias outras coisas que mudam, né? Que podem alterar, então, ou seja, o ambiente influencia. Aí a gente precisa codificar todas essas coisas para poder ir testando várias vezes e melhorando. Porque, exemplo, eu plantei esse copo aqui em cima da mesa, né? Agora, ele está aqui em cima da mesa. Só que aqui tem um vento, tem uma luz, tem uma concentração de umidade e esse copo ele vai aguentar aqui 1000 anos aqui do jeito que ele está. Beleza. Só que tem uma característica, pode ser que amanhã dê uma ventania e caia essa parede. Então, uma ação do ambiente veio e mudou, alterou isso daqui. Ou seja, esse copo aqui não vai servir para aguentar 1000 anos. Eu tenho que ter um copo maior para aguentar essa parede. Então, eu vou lá, faço um copo maior, coloco aqui. Para a gente descobrir isso na planta é um pouco diferente. Como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai botar a planta e vai plantar. De repente, naquela altitude, tem uma quebra de temperatura maior. A tendência de desenvolver um fungo ali. Então aquela variedade lá, aquele código genético, ele não fica legal ali. Então tira dali e bota outra herança. Tem uma planta que foi criada em outro lugar lá que ela tem mais resistência daquilo ali. Então, pra gente resumir e deixar um pouco mais claro, você tem grupos de sementes. Grupos de sementes diferentes para você fazer o melhoramento genético. Você pega esses grupos de sementes e vai plantando. Você vai vendo que se adapta melhor àquele ambiente. E tem regiões diferentes também, por exemplo. Você pode pegar... Brasil, tamanho do Brasil, né? Aí você pega esses ambientes, esse grupo aqui se deu melhor aqui, aquele grupo também, vamos se misturar, tudo mais, e vai. A genética básica, a gente estuda lá no colegial, só que aplicada de uma forma bem prática no dia a dia hoje que a gente usa, entendeu? Mas não tem nada de muito assim, né, fora do comum. É conhecimento físico e resultado de produção. Entendeu? Sanidade, a gente tem algumas coisas que são bases para a construção disso. É um estudo muito empírico também, né? Sim. É por isso que tudo no agronegócio a gente fala depende. Tem até um podcast que vocês podem acompanhar que é bem legal, chama Agro Depende, se vocês quiserem ver alguns assuntos relacionados. Porque você chega para um agrônomo, me dá uma solução disso daqui. O cara fala, depende, velho. É muita variedade, né? Muita variação. Muita variação. Mas vamos lá. E aí, quando eu fui para os Estados Unidos, né, que eu fui trabalhar nessa fazenda, eu tive a oportunidade de ter um choque cultural muito grande. Então você pega, eu não
conhecer São Paulo. Eu tive que conhecer São Paulo para tirar o visto, né? Então já é um choque de realidade você cair lá dentro, olhar e falar, porra, peraí. O mais longe que eu fui foi Sorriso, no Mato Grosso, que é, né, naquela época, há 12 anos atrás, não tinha nem asfalto na cidade. Vai ser uma cidade pequena ou menor ainda. Né? Com 16 anos eu fui pro Paraguai para conhecer o Paraguai de laranja, né? Então eu queria conhecer o Paraguai e tomar um Budweiser de 1 litro naquela época. Então, bom, já tinha viajado internacional, mas São Paulo eu nunca tinha ido. Por que eu ia para São Paulo? Fui para Camboriú, passei com a família, mas São Paulo não. E aí você toma um choque, né? Porque você vê que existe um mundo totalmente diferente do seu, né? Realmente ele... Só que já muito rápido, logo depois já... Tira o visto, vai para os Estados Unidos, vai para os Estados Unidos e chega num lugar que você não fala a língua. Eu não sabia falar inglês quase nada, né? Então... Você aprendeu lá? Eu fiz uns 6 meses de aula antes, Aprender muito forte. Aprendi uma palavra muito forte. Aprendi uma palavra muito forte, né? E aí, lá me deu uma base muito grande para você conseguir construir objetivo, porque não é fácil lidar com o inverno. O americano não tem nada dessa questão de ligar para a sua vida ou para o que você está fazendo. Vamos pensar assim, óbvio que existe uma conexão e a gente são pessoas diferentes aqui. O clima tropical, ele dá essas características, mas o americano ele não está nem aí para sua vida. Se você não tem nada a ver com a vida dele, você não vai influenciar nada, você não vai ajudar em nada, não vai construir algum valor para ele, cara, isso que a gente está conversando aqui faz sentido? Ah, não, então tudo bom. Tchau, obrigado. Eu vou trabalhar. Então, ele pensa muito assim. Então, isso me deu um choque cultural quando eu voltei. Pragmático, né? Pragmático. E principalmente no agronegócio. Eu sei que lá o pessoal ele é muito introspectivo também, assim. Tipo, não tem... Você mesmo se serve no posto de combustível, você mesmo abastece no supermercado, é meio que cultural. Você passar no caixa e tudo mais, tá? É muito... Vai ficando desse jeito, até porque para você ter mais tempo, né? A galera vai tendo essa questão de construção. E lá onde eu morei, o Midwest, né? Ele é bem um lugar do Mato Grosso dos Estados Unidos. Só que tem muita riqueza, tem faculdades boas, né? E aí quando eu voltei... Midwest é o famoso faroeste lá, não é? Não, Midwest ele vai ser... A gente fala que é Indiana, ali em cima, ali perto de Chicago, Indianápolis, né? É uma região, como a gente fala que Vale do Paranapanema, entendeu? Pensa assim, ó, micro-região, né? São micro-regiões. Aí você vai ter outras macro-regiões ali dentro também, que são divididas às vezes por produção de alguma certa cultura. Então eu estava, por exemplo, quando você olha os Estados Unidos e você olha o mapa lá em cima, você vai ver um lagão que tem lá em cima, lá pra cima, da divisa do Canadá, chama Lago Michigan. Para baixo do Lago Michigan eu tava ali. Ali tem uma faixa que você pega um mapa inteiro que chama Corn Belt, é onde produz mais milho no mundo, é onde o milho começou a ser escalado industrialmente, agriculturalmente. Entendi. Foi de lá que surgiu o milho que a gente consome hoje. Exatamente. O melhoramento genético veio de lá. Então você foi mais lá pra cima mesmo. Lá pra cima. E você fala... Então é frio pra caramba. Quente pra danar quando é quente, porque o clima temperado ele é assim, ele é muito quente quando é quente, porque lá você tem 16 horas de luz solar por dia, quando você tem o pico do inverno, então você imagina que a batata assa mesmo, filho. Não tem boca não. É os redneck que o pessoal fala? É os redneck, Nuca vermelha, né? E aí você tem no inverno o vento, aquela planície do lado de Chicago, menos 35 graus. Tá, porra. Eu não sabia, eu falava que eu gostava de frio aqui no Brasil. Quem fala que gosta de frio tem que pegar o friozinho de Chicago ali, Indianápolis, Indiana ali, no West Lafayette, onde eu morei mais precisamente, pra sentir no pelo o que é aquele negócio ali. É na mesma altura de Nova York, né? Se eu não me engano, é. É a mesma altura de Nova York. É a mesma altura de Nova York. Eu não sei direito a altitude, mas é muito frio, é uma planície, né? A pessoa já começa a imaginar, já vê nos filmes, Nova York toda em gelo, o pessoal fazendo Chicago, esqui no meio da rua. Eu senti uma nostalgia muito grande quando eu entrava em Chicago. Porque muito filme é gravado em Chicago. Eu acho que deve ter alguns filmes que a gente assistiu muito na nossa infância que é gravado em Chicago. Então eu andava em Chicago e eu ficava, tipo, cara, parece que eu tô dentro de um filme, né? E Chicago é uma cidade maravilhosa. Esse é o poder do cinema, né? Te levar pra cidade sem você estar lá. Entendeu? E aí eu fiquei 1 ano lá, conheci muita gente, quebrei muito essa questão da fobia social, de que, cara, você não aprende a falar uma língua se você tiver vergonha. É incrível como é que o ser humano ele se limita ao crescimento e ao desenvolvimento dele por vergonha. Você às vezes não conquista as coisas que você quer porque você tem vergonha. Porque a gente tem vergonha. Eu aprendi a falar porque eu tinha vergonha. Aí você toma álcool
Aí você desconecta, né? Pra desinibir. Você desinibe, você desliga o córtex pré-frontal seu, né? Que o álcool corta isso. Aí você não tem mais vergonha e você aprende a falar. E daí eu começava a sentir isso. Então eu chegava lá... Mas você tem que aprender a não ter vergonha sem o álcool, senão sem você o álcool, tá fudido. óbvio, né? O álcool... Conheço gente que só consegue se divertir na noite se beber. Se beber. Eu era esse tipo de pessoa, hoje eu não sou mais. Graças a Deus. Eu consigo me divertir sem beber. Aí a galera que sai comigo acaba meio que indo na minha agora. Começa porque eu não bebo, não consigo, eu acho que não tem acompanha. Tem que ter. E é difícil pra quem às vezes não bebe, tem que estar parando de beber, que eu tive que parar de beber uma época, né? Eu bebia demais, quase todos os dias. E aí hoje não convém com o estilo de vida que eu tenho, os objetivos que eu tenho, a forma de vida que eu tenho. Então eu treino no mínimo 2 horas por dia. No mínimo 1 hora por dia. O normal é 1h30. Então eu faço um treino 1 hora de academia e meia hora de cardio lendo um capítulo do livro. Independente de qual livro seja, eu faço uma bike lendo um capítulo de livro. Hoje eu tô fazendo um desafio junto com meu irmão. A gente tá fazendo uma caminhada de manhã, quase 1 hora de caminhada. Aí de tarde, lá pelas 2 também mais 1 hora de academia. Mas é os desafios doidos lá que ele inventou. Eu tô fazendo com ele. Mas isso é bom, né? Então, como eu disse lá no começo, se eu tivesse feito isso na minha época de universidade, uma dica que eu dou para quem tá estudando ainda, hoje provavelmente teriam mais resultados. Não quer dizer que não dá para você ficar voltando no passado justificando as coisas, mas são bons hábitos que você tem que trazer pro seu dia a dia. Disciplina e rotina. Disciplina e rotina. E aí eu falava, quando eu ia nos bares, né? Tipo, saía nos bares, porque tinha uma universidade perto da fazenda que eu morava, eu acabava comunicando bem, né? E acabava indo... Já deu 1 hora? Não. Ah, bom, pelo amor de Deus, gente, eu vou falar, mas tô falando 1 hora. Então eu acabava ali... Deu 40 minutos. Eu acabava ali falando um pouco dessa questão do... Eu acabava conversando, né? Então, cara, perder a vergonha é uma das coisas principais. E isso me acabou, cara, me dando uma bagagem para quando eu voltei para cá, falar assim, ó, eu quero fazer alguma coisa. Porque você tem aquela visão dos Estados Unidos e vê que o Brasil, ele tem hoje menos, mas acaba tendo mais oportunidades para as coisas que você vê lá. Porque o agro lá já era muito desenvolvido e aqui tava começando a dar uma atração, porque essa conexão globalmente de informação e tudo, né? Mas que seja geral, tipo, o Brasil ele é muito familiar no quesito empresa. A gente tem muitas empresas que ainda são familiares. Você não tem o pensamento de vou criar uma empresa para depois vender e ganhar dinheiro em cima disso. Sim. Lá nos Estados Unidos você já tem isso já meio que de nascença. E falta de mão de obra, né? Eu lembro que quando eu voltei para cá, eu via muito produtor falando assim, mas a mão de obra aqui é barata. E agora 5 anos, 6 anos, a mão de obra está extremamente desqualificada e cara, né? Então, aí você começa a ver que o jogo mudou. Mas porque os trator também não é qualquer um que vai dirigir, né? Sim. Então, você pega o trator hoje, uma máquina agrícola aí de 5 milhões e meio de reais, 2 milhões e meio de reais. Então, você tem que ter uma capacitação muito boa para você operar um patrimônio desse, né? Eu lembro que na época da minha faculdade, tinha um amigo meu que ele trabalhava na Jato. Ele falava que a cada dia sai um trator de $1 milhão lá. Sim. Todo dia sai um tratorzão gigante. Sim. E cada dia mais, né? Então, você pega... A necessidade de escala traz isso, entendeu? Uhum. E aí eu sempre tentei trazer alguma coisa assim, pensar que alguma coisa dos Estados Unidos do agro, vamos pensar, falar assim, trazer alguma coisa para vender. Nunca consegui porque nunca tinha capital e medo, e assim, a gente não sabe como é que funcionam as coisas, eu não tive conhecimento de gestão, né? E aí fui pro Paraguai. Essa é uma deficiência do nosso ensino, da nossa cultura, uma deficiência cultural que a gente não ensina como gerir dinheiro, né? Sim. Não, gerir nada, na verdade. Só ensina vontade, né? Matemática e coisa tudo. E aí eu me lembrava das aulas de empreendedorismo, né? E eu falei, cara, já que o Brasil ele ainda tá um pouco atrasado no investimento de mecanização agrícola, porque a mão de obra tá barata, eu quero conhecer mais a América do Sul. Quero dar mais uma rodada, ver se eu consigo trampar mais na América do Sul, porque eu falei de fazer um mestrado, aí tinha a oportunidade de fazer um mestrado, não quis. Vamos conhecer mais a América do Sul. Eu fui para o Paraguai. Aí no Paraguai eu fiquei 1 ano trabalhando numa empresa de distribuição de insumos lá dentro e conhecendo algumas regiões e entendendo porque o Paraguai tem muita mecanização. A mecanização agrícola do Paraguai é muito avançada porque falta mão de obra lá. Porque só brasileiro que trabalha com os brasileiros que estão lá dentro. Então tiveram que otimizar. E aí eu comecei a ver a mecanização que eu já gostava, né, com olhos diferentes, né? Tudo foi meio que mecanização na minha vida e mecânica. Eu gosto dessa parte de sujar a mão de graxa.
E Quem curte motor, essas coisas, pira com trator, né? Exato, porque é uma força bruta de geração de torque e eficiência de trabalho muito grande. E uma engenharia fodida também, né? Se for para pensar. Engenharia, né? Uma engenharia muito fodida. Para você poder fazer as coisas funcionar, tem questão de georreferenciamento, tem muita coisa embarcada para você ter precisão e eficiência, né? Custo, para fazer tudo nos processos que a gente faz, que depois vocês vão entender um pouco da AgroSPI. Está bem ligado a essa questão de operação agrícola mesmo, né? Hoje é o AgroSPI descomplicando pulverização agrícola. Mas eu vi isso, né, no Paraguai. Eu via que várias empresas focadas já com consultoria nessas operações agrícolas. Consultoria específica, exemplo, para plantio, consultoria específica, exemplo, para... Porque antes você via só venda, que tinha uma necessidade, uma demanda reprimida de clientes que precisavam comprar produtos para solucionar problema. Químicos, exemplo, né? Que é o que as multinacionais mostraram pra gente esse mercado lá atrás, né? De venda de semente, de exemplo, do mata-mato, do mata-inseto, do fungicida. Mas aí a gente começou a ver que o mercado estava crescendo e tinha necessidades de outros negócios, outros conhecimentos, empresas específicas para consultoria, exemplo, do plantio, ou específicas para consultoria da colheita. Especialização, né? Especialização na operação específica, porque a empresa, a fazenda, ela tem vários braços de operação dentro dela, que são essenciais para o ciclo de produção, para depois gerar receita lá no final, você vendeu grão, né? Então, hoje em dia, existem essas empresas especializadas, tipo só plantação de milho, só plantação de laranja, aí ele fica circulando. Começa tudo grande, né? Todo mundo querendo abraçar tudo, né? Aí a demanda cresce demais e vão sejam mais especialistas, vai nichando cada vez mais. Então isso porque é um conhecimento muito grande para você absorver, Exatamente, né? Porque você botava o cara 4 anos dentro de uma faculdade de agronomia, estudando o dia inteiro, achava que ele aprendia tudo que ele tinha que resolver o problema. Não vai. Mas ficava sempre no agrônomo. Por isso que todo mundo olha para mim e fala assim, todo mundo olha para mim, mas tem uma planta em casa, não sei o que. Às vezes o agrônomo não consegue matar um... Ele é tão treinado para vender que ele foi treinado tipo um cara para vendas, necessidade de vendas, né? Os soft skills deles é exemplo, cara, comunicação, preço, conta, que nem no Mato Grosso tem muito isso. O cara carrega uma calculadora financeira no bolso, meu. Esquece, mínimo esse cara vai saber de posicionamento de produto, mas ele tem que ter uma noção, né? Mas o que acaba o quê? É um comercial bruto, entendeu, do negócio. Tem o conhecimento? Tem, mas é comercial bruto. Então, aí começou que precisava do consultor, pro cara para poder posicionar melhor o produto. Porque tanta demanda, né? Então, aí eu comecei a olhar isso e vi isso no Paraguai já focado em mecanização, na operação de mecanização, que era pulverização. E eu me encantei. Falei, cara, o cara consegue vender produto e vender peça, né? E ainda entregar um trabalho no Jobs to be done do negócio ali, né? Você pensa, tipo, ele já tinha entendido isso, né? Trabalhos a ser feitos, né? Tipo, para você conseguir vender o produto. Não acaba no produto, né? A estratégia de marketing aí para quem gosta. Então, Jobs to be done lá, como é que é o nome do autor mesmo? Que eu não lembro lá que ele fala sobre isso. Qual? Enfim. Ele fala de Jobs to be done, né? Tipo, não acaba no produto o negócio. Você pegar uma caneta... O Kotler? Acho que é ele mesmo. Do marketing é o Kotler. Acho que é isso daí. Mas eu posso estar errado. Mas você... Se a referência é sua, tem problema. É o que você tá falando. Tô chutando também, né? Mas vamos lá. Mas se você pegar, exemplo, um produto, essa caneta aqui... existe algo que acontece a mais, né, além disso daqui, para que você consiga executar essa venda e satisfazer o seu cliente. Então, o produto é o contexto inteiro, né? Desde a experiência do usuário, né, tudo. Então, quando eu já vi essa empresa fazendo isso lá, né? E eu olhei e falei, cara, que legal isso. Acho que é isso mesmo que eu quero. Isso dá para levar para o Brasil. Você pega, então, o Paraguai, e aqui no Brasil não tinha isso. E estava voltado bem para a operação de pulverização. Me gerava um certo... e outra, tem uma questão minha pessoal, que eu adoro meter a mão na massa e resolver um problema metendo a mão na massa. É muito satisfatório para mim quando alguém chega para mim, isso me dá uma descarga de dopamina enorme, tipo assim... Cara, nossa, ficou bom pra caramba. E eu meti a mão e fiz. Então isso pra mim é muito satisfatório. É louco, né? De vez em quando eu vejo você nos stores lá com seu botinão, calça jeans, bermuda jeans. É a questão do Gaudério, né? Eu já dou uma questão... Porque assim, é uma questão da minha de influenciador, né? Por que eu faço isso? Vamos pensar. Eu não tenho grana pra investir muito em marketing. Então eu sou o social media do negócio. E eu não tenho grana pra ficar patrocinando. Então tem que chamar atenção e conteúdo. Talvez não seja mais formatado da melhor forma possível, mas ela gera um certo questionamento, engajamento ali que dá para eu comunicar bem com o público que eu quero atingir, entendeu? Cara, mas isso é recomendado até para empresa que é grande, até para empresa que tem grana. Porque para qualquer comunicação que você vai fazer, isso é um códigozinho básico que eu aprendi em agência. Quando você vai fazer uma comunicação geral, você faz o AIDA.
Você chama a atenção, cria interesse, desperta o desejo e chama para ação. Se você não acertar esses 4 pontos, não importa a grana que você bota lá. Se você não botar para ação, por exemplo, o cara não vai nem clicar no link. É dinheiro perdido. Faz sentido. Não vai ter aquela construção do processo, né, da pessoa ali, do lead, vamos falar do prospect, tudo no processo comercial que você tem. Não, faz total sentido. E fica bem melhor, né? E eu adotei isso meio que por ideologia minha mesmo. E aí, na época, eu ficava tentando pensando como que eu ia chamar as pessoas. Porque eu peguei muito uma parte do empreendedorismo, de estudo, quando eu vim do Paraguai para cá, né, que daí eu voltei pro Brasil para começar um negócio nosso na época aqui em Assis, né, morando com meus pais, tudo. Então minha mãe me deu um cartão de crédito que tinha um limite e meu pai me deu um carro que era um Unim que a gente tem até hoje, né? E aí com isso eu comecei um negócio. Mas eu peguei ali assim bem essa parte de estudar as coisas e ver e ir construindo, né, uma forma de escalar. Então eu estudava muito, ouvia muito podcast, eu não conseguia ler porque eu tinha que ir pro campo, tentar entender o problema do cara. Por exemplo, pulverização, tem bico de pulverização, né? É uma peça essencial. Eu quero aprofundar nesse ponto aí, porque quando eu te conheci, a gente conheceu porque você queria fazer uns 3D lá. Sim. Eu não fazia a menor ideia que existia toda essa diferença de bico. Pra mim, bico é a mangueirinha aqui, você aperta aqui, né? Bico fino, bico grosso. Menos pressão, mais pressão. Acho que bico é uma expressão usada pra coisas que, né, por um certo orifício, soltam alguma coisa. Vamos pensar assim. Mas o controle fino da gotícula que tem que cair no tamanho, porque senão o vento vai levar. Isso aí eu não sabia que existia, cara. Aí nós vamos entrar numa escala até de processos criminais, né? E é exatamente esse assunto, é um pouco polêmico. Mas antes disso, a gente tem que entender, né? Vamos voltar então. Operação pulverização. Existem peças necessárias para você poder executar isso com qualidade, produtos. Primeiro eu vou voltar para a pessoa entender. Quando você está aguando a sua plantinha, o dedinho na mangueira resolve. Sim. Mas quando você tem ali 600 hectares de plantação... É muito dedo na mangueira, né? É muito dedo na mangueira. Não, até eu acredito que assim, para quem tem planta em casa, teve algum problema já às vezes com algumas coisinhas que dão na folha, a planta morre, alguns bichinhos que ficam andando estranhos, pulgões, algumas coisas. Você tem que ter um borrifador, você vai ter que... O borrifador praticamente é isso, ele está pulverizando, ele está pegando a quantidade de líquido que está dentro de um reservatório, você está espirrando, ele cria uma ação física hidráulica dentro do líquido que... E aí quebra aqui em pequenas partículas. Aí você faz aquele... Gravou bem, pegou bem esse... Pegou o microfone. Tem até cuspir aqui, mas ficou meio estranho, né? Inclusive, eu levei um esporro. Eu trouxe um amigo aqui que ele é produtor musical. Eu levei um esporro porque tem que colocar o protetor aqui por causa dos gustos. Eu acho feio. Não, acho ficou legal assim. Tá bem. Então. Mas eu vou ver se eu consigo comprar um protetor um pouco mais bonitinho, porque o capacetinho lá eu acho muito feio. Mas o pulverizador a gente tem aquele. Pra deixar mais grosso, mais fino. Que você vai regulando ali. Isso no agro, você tem que trocar o bico, né? Tem que trocar o bico. E são porrada de bico no braço. Você tem um espaçamento, você pega aqueles gafanhotão, aqueles pulverizador, né? Você vai ter ali, exemplo, 30 metros. Tem tratorzão que vai, né? Aquele que parece um Transformer, assim, que abre os braços, né? Que a galera gosta muito de ver ele, porque ele faz assim, né? Então você pega aquilo lá... Um pavão. Parece bastante um pavão. Aquilo lá tem em torno de 30 metros de barra, né? Então ele tem uma cobertura de 30 metros. Então imagine que você vai ter lá... Essa vai ser a melhor definição de pulverizador que eu acho que eu vou fazer na minha vida para que a galera entenda. Vamos lá, Galdetes. Então funciona assim, ó. Capta essa informação. Você tem lá uma barra, né? Uma máquina que tem uma barra de cobertura de 30 metros. É envergadura. Envergadura. Pra quem é do UFC já sacou, né? Envergadura. 30 metros para quem gosta de luta. Então você vai pegar aquilo e aquilo tá passando, tá cobrindo numa velocidade, né? 30 metros. Então eu tô lá 5 km por hora, tô cobrindo 30 metros. Imagina assim, a cada 50 centímetros dessa envergadura tem um borrifador. Tem um... Borrifador daquele que você tem na sua casa. Exatamente. Só que constante, que não tem dedo, é uma bomba, né? Que faz, no caso do pulverizador, que vai ficar ali a cada 50 centímetros jogando gotinhas para poder molhar a planta e cobrir a planta. Numa velocidade de 5, 10, 15, 20, ou pensando num avião, 200 km por hora. A gente tem os aviões agrícolas hoje. Ou um drone, que avião, drone. Tem um maluco lá do helicóptero, né? Helicóptero também. Então aí você pega, né? E esses borrifadorzinhos, não dá para chegar lá nele e rosquear ele lá. Porque esses bicos de pulverização que a gente comercializa, que faz parte, né? São insumos necessários para você ter uma operação boa. Eles desgastam,
né? A operação pulverização, por que a gente se preocupa muito com ela? Pensa o seguinte, 10 mil metros quadrados é 1 hectare. 10 mil metros quadrados, 1 hectare. Para plantar 10 mil metros quadrados de soja hoje, custa em torno, no custo de hoje, dólar, tudo, em 10 mil reais, com todos os insumos. 30% disso, 3 mil reais de 1 hectare, 10 mil metros quadrados, vai passar dentro de um bico de pulverização. É muita... então 3 mil uma reais. porcentagem grande, né? E assim, não é aquela operação que você vai fazer igual o plantio, que é uma vez. Ah, vou lá plantar. Você está cuidando. Cuidando, você tem mais pressão, você tem que estar mais em cima, você tem que estar olhando, o nome já diz, você está cuidando para colher algum fruto, né? Uhum. Então, a gente está sempre fazendo esse processo, tem muitas pessoas fazendo. A operação que você mais faz na fazenda é pulverização. Então, por isso uma importância muito grande de pulverização, porque é o manejo que cuida da lavoura. Então, os borrifadorzinhos que estão ali, né, fazendo aquele trabalho, quebrando essas gotas em menor partícula, eles não podem, de uma hora, você não pode chegar nele e vai ficar gota grossa, vai ficar gota fina, porque tem coisa, exemplo, que você tem que atingir alvo e tem coisa que você tem que deixar a gota menor para ela poder penetrar. Exemplo, né? Então pega lá, tu tem um insetinho muito pequenininho que ele vai lá e suga a planta, ele tá lá embaixo da folha. Então, que é o quê? Um inseto. Pensa no inseto. A gente tem inseto do tamanho Um percevejo. um grande, uma areia fedida, vamos falar assim. Mas você vai ter um inseto, exemplo, menor que uma cabeça de uma agulha, que é o psilídeo ou a tríplice, né? Como é que você vai atingir isso? Ele tá voando, você não consegue, então você tem que ter uma gota muito fininha para você chegar lá. Então os inseticidas normalmente eles precisam disso. Por isso que o Baygon ele, né, fino. Já as coisas que matam mato, você tem um certo aumento de responsabilidade porque eles matam plantas. Então às vezes eles são seletivos ou não seletivos. Então se aquilo sai, aquela gota e vai para algum outro canto, ela pode prejudicar, né, e matar outras plantas de vizinhos ou até uma área florestal. Você estava comentando, né? Se você tem uma plantação de laranja e o seu vizinho tem uma plantação de uva, um cultivo de uva, se você errar a gotícula e o negócio for para uva... Para inseticida você não vai ter problema, né? Até também, assim, hoje tem um controle muito grande em cima dessa questão de segurança de aplicação, né? Porque a gente exporta, então a gente tem requisitos, norma regulatória 31 que a gente tem que exigências, né? Exigências para você poder isso fazer. Então a gente foca muito em cima dessa coisa para que possa fazer esse processo com qualidade e eficiência, né? Mas você tem várias dificuldades. E os bicos, né, eles vão desgastando, você tem que trocar essa gota. Exemplo, eu estava com a gota fina para inseticida e fungicida, eu tenho que voltar para a gota grossa para herbicida, né? Porque, exemplo, se chegar, eu preciso às vezes ter eficiência, acertar o alvo, e eu tenho menos área de contato. Olha lá, quando você tem bastante planta, você tem um monte de folha. Ou seja, aquela gota ela vai atingir, mesmo que ela for pequena. Quando você está, exemplo, a gente usa muito herbicida esses produtos no começo do plantio. Herbicida... É o mata-mato. É o que mata-mata. A molécula, o produto que mata-mata, a gente qualifica ele dentro do... Ele é um defensivo chamado herbicida. O pessoal entender se você precisa matar o mato, porque o mato ele consome recursos o mato ele da terra compete com a planta e ele é hospedeiro de pragas e doenças também. Entendi. Então, exemplo, ele encarece o seu custo lá na frente. Então é como se você estivesse matando o Aedes aegypti, no nosso caso. Exatamente, entendeu? E aí você tem que matar esse mato. Só que normalmente esse mato ele tá ali quando não tem planta. Aí você tem que atingir ele. Então por isso que a gente usa a gota grossa. Por isso que tem a questão da segurança. Ah, tá. Você tem que acertar ele com o cultivo já ali. Sem o cultivo ali. Ah, tá. O cultivo não tá mais ali. Então você imagina que se eu colocar uma gota fina, ele vai se arrastar pro ambiente, porque não tem cultura. Pensa numa área de cana de açúcar. Você tá limpando. Não, tá lá a cana de açúcar plantada. Sim. Então ela vai ter bastante folhas. O que você colocar de gota ali... Vai pegar. Vai bater. Certo. Gota fina. Que o ambiente vai arrastar para algum lado ou outro. Quando você coloca isso numa área que não tem cana, que só tem um pé de mato lá, vai ficar andando aquilo. O vento vai levar, né? Exato. Por isso você tem que botar uma gota grossa. Só quando você espirra e fica tudo... Exatamente. Então, essa questão... Pulverização basicamente é isso. O conceito ali da engenharia de pulverização é você pegar uma grande quantidade de líquido e transformar em menor partículas. Que é o que o borrifador faz. Então, a gente deu vários exemplos. Então, aí a gente tem esses bicos, né? E a questão de logística, no caso do agro, por exemplo, se você precisa de dois tipos de gotículas para sua plantinha, você pode ter 2 borrifador. Exato. Você não pode ter 2 tratores de 500 mil. 500 mil não, né? Base, né? Hoje você tem máquina de 2,5 milhões que faz isso. Ter 2 tratorzinhos de 2,5 milhões, um fica lá encostadinho, né? Só quando precisar. Não, o cara tem que ir lá trocar bico por bico. Então a gente trabalha muito a questão de peças, né, de bicos,
e de produtos que melhoram a eficiência do uso do dia a dia dos defensivos, porque a gente mistura vários defensivos dentro de um tanque para poder ter um custo acessível, né? Os produtos que, exemplo, a gente vai usar um inseticida junto com um fungicida já, ou junto também com um herbicida, dependendo de qual é a aplicação. Um inseticida para poder matar os insetos que estão ali predando a planta, né? Os insetos do mal que estão comendo a nossa comida. Vou entrar nesse ponto aí específico, porque eu acho que é onde entra a questão mais polêmica. Esse é a hora que entra o meme do castorzinho lá. Assim. Que esse seria o agrotóxico? Esse é o agrotóxico, esse é o famoso veneno da galera. Né? Mas esse é o veneno para poder matar as pragas do cultivo. Eu tenho um conceito sobre veneno e defensivo. Eu quero compartilhar com vocês. Tá. E é bem rápido, prático, não vai dar tempo. Fica tranquilo. Ajustou os cortes? Defensivo hoje, né? Vamos pensar lá. Defensivo hoje nem é mais defensivo. Hoje o nome correto é pesticida. Pesticida? Pesticida, para controlar peste. Um negócio que pode acabar com as nossas coisas. Entendi. Né? Então, aí você vai, exemplo, né? Definição, né? Mas veneno para mim é você usar pesticida defensivo de forma correta. Incorreto. Entendi. Então... Porque, exemplo, um remédio, ele é uma molécula. Ele é se você pensar, ele é uma substância que ele é tanto um bactericida, quanto um fungicida, quanto, né? E ele tem essas características. E você tomar ele errado, ele vai virar veneno. Ele te mata. Uhum. Então, eu acho que veneno é uma palavra quando você utilizar o defensivo, né, o agrotóxico, que é nome popular, né, ou pesticida, de forma incorreta ele se torna um veneno. Da forma correta, ele vai resolver o problema, né, de custo de produção e de segurança alimentar. Né? Ele dá uma base de estrutura de segurança alimentar muito, muito boa. Entendeu? E aí entra também a questão do cara acertar o bico, né? Definir que na operação, como qualquer coisa, cara. Pensa assim, operação. Lavar a roupa é uma operação, você está fazendo uma coisa. Uhum. Se você não enxaguar, quem já lavou roupa e não enxagou? O pessoal lavou, tirou lá com sabão e tentou secar e vestir. Não tem como, vai ficar duro. Então existem procedimentos. Então se você não seguir os procedimentos corretos, você pode fazer cagada, você pode causar um dano. Então a AgroSPI ela foca muito nessa questão do procedimento, operação, só que a gente entendeu que a gente precisa vender o produto e ensinar como utilizar a melhor forma e qualificar da melhor forma se esse produto é bom. Não o defensivo. O defensivo o cara já tem quem vende para ele. O agrônomo chega lá e vende o defensivo para ele, receita para ele. A gente foi lá e está estudando cada dia mais o ato dele aplicar. O que melhora a eficiência quando ele está aplicando? O que deixa mais seguro? O que deixa mais fácil para o operador? É decidir um bico para isso, um bico para aquilo, né? Assim, essas coisas assim. Eu queria exemplificar um pouco melhor a questão dos agrotóxicos, né? Sim. Eu tenho a percepção de que a galera imagina que é um negócio muito amplo. Como você falou, na verdade é a quantidade que você usa, é a forma como você usa que ele se torna um veneno. Mas existem tipos diferentes para cada tipo de cultivo, né? Então, é que é assim, tudo envolve geopolítica no final das contas, né? E tudo foi criado por alguma finalidade. Então, quando você fala o termo defensivo agrícola, ele tem uma herança, às vezes, histórica, meio ruim, que foi criado como uma arma de guerra, né? Para quê? O primeiro defensivo que foi criado foi, né, o famoso 2,4-D, que é utilizado até hoje, que ele é um hormônio, uma auxina, né? Um hormônio fito-hormônio da planta mesmo. Então, ou seja, você não tá dando nada, nenhum ET chegou e te deu um negócio assim, passa lá que isso aí vai... Não. Tu pegou um hormônio que estava lá dentro da planta, que pertence a ela, e você colocou demais aquilo nela, ela ficou doida e caiu as folhas. E morreu. Então, a mesma coisa de você chegar num fisiculturista, dá muita testosterona para ele, e ele deve ter um infarto e morreu. Entendeu? Entendi. Dá uma overdose na planta. Exato, testosterona. A auxina da planta é testosterona do ser humano. Ela regula toda a parte de crescimento vegetal dela. Então, a questão é a seguinte: os caras pegaram isso, né, essa auxina, e passaram na época da guerra lá pra te desfolhar, né, pra poder achar os caras que estavam escondidos debaixo. Do Vietnã, se eu não me engano, se eu não tô enganado, alguma coisa assim. E aí viram que acontecia isso, você pegava e falava, cara, no meio do milho tem plantas.
Então, se eu passar esse negócio no meio do milho, ele vai matar as plantas que eu quero que matem e o milho vai poder crescer, eu não vou ficar carpindo mais na mão. Ou seja, o custo de produção reduziu e pôde escalar mais a produção. Olha a importância disso. Antes disso, o cara tinha que ir na enxada, ficar carpindo lá o dia inteiro, lá capinando, lavrando. Os 10 hectares dele lá de milho. Quanta gente para fazer isso, né? Gastando combustível, rolo, risco. Então, ou seja, a necessidade do defensivo ela vem para solucionar um problema de escala de produção por causa da fome que o mundo está passando, necessidade de alimento. Né? Então não é pensando que é um negócio de outro mundo, você está pegando uma molécula. Não, são coisas que existem. Você vai pegar uma adubação, são moléculas, são um fósforo, um potássio, uma origem disso está dentro da nossa terra. A gente não pegou e desenhou. E até assim, existiam moléculas muito perigosas para o ser humano. Mas aí o quê? Na comida... Até tinha resíduo na comida, até tem resíduo na comida, mas a concentração era muito pouco. O problema que fazia mal mesmo era para quem estava aplicando. Esse 2,4-D. Não, 2,4-D não, gente, esquece 2,4-D. 2,4-D não faz mal, hoje ele é um defensivo extremamente seguro nas formulações que eles têm, estável, tem todo o processo de segurança, hoje, é o mais utilizado. O glifosato é mais utilizado, mas o 2,4-D também são mata-matos, né? Ele não é um produto altamente tóxico, mas existiam, vamos deixar bem claro isso aqui, tá? Existia uma versão... Essa versão hoje já é melhorada, já tem várias seguranças. Mas houve uma época que era perigoso. Não, ela não era perigosa, mas existiam outros defensivos depois. Esse foi o primeiro defensivo que é vendido até hoje. Foi o primeiro defensivo inventado, comercializado pela Dow AgroSciences, que vocês sabem também que é um laboratório que inventa de remédios e todas as outras coisas, porque essas empresas não dominam só um setor. Várias outras coisas. Químico, né? São moléculas, né? Mas só que, cara, a gente usa fungicida na planta que você toma. Não é químico de laboratório, é químico de química. Só pra vocês terem uma ideia, fluconazol, essas coisas, esses trem que vocês tomam, quando às vezes tem gente que tem corrimento, só pra deixar bem claro isso, vocês tomam essas coisas que a gente tem grupos químicos muito parecidos, primos, que a gente utiliza, por exemplo, curar uma doença específica da soja. Entendeu? Né? Então... Só não pode usar antibiótico hoje mais, foi proibido, mas teve uma época que podia usar antibiótico para curar alguns problemas de vírus e bactérias. Mesmo? Só que daí aí entrou específico. Aí entrou uma questão de resíduo, Aí esse prejudicava. Aí poderia. Então dá para dizer que hoje em dia já está meio que limpo, já está bem regulado. A Organização Mundial de Segurança Fitossanitária é muito forte. Tem uma pesquisa muito grande. E o Brasil, queira ou não, é um dos países que tem uma dos formatos de registros mais complicados do mundo, cara, para você registrar uma molécula. Pela questão... burocracia brasileira nesse sentido. Caro para danar. Por isso que você vê, às vezes, poucas empresas se destacando, crescendo. Agora você tem a China, graças a Deus, começou a trazer bastante coisa genérica e quebrar essas questões de patente que a gente tinha aqui muito regional. Tinha muita patente? Tinha patente que estava aqui em Regina e no vizinho nosso aqui, na Bolívia e no Paraguai, na coisa, o produto estava sendo vendido em escala aqui dentro, só tinha uma marca que podia. Entendi. O produtor pagando 10, 15% a mais. Por quê? Por causa do custo de registro que você tinha disso aqui dentro. Então você tinha que patentear para poder conseguir, exemplo, né, vender depois e pagar o seu... Cara, eu ouvi histórias, né? De coisas custarem 20 milhões de reais. Uma coisa que... Registro? Registro que já estava lá na Europa rodando, fazia... Inclusive a Europa estava pensando se... já estava lançando coisa mais forte ainda, entendeu? Isso foi quando eu comecei, né? Hoje está bem mais fácil. Mas assim... Então existe essas coisas. Não me surpreende. Existe ninguém também. Existe essas coisas e é muito estudado. Então a gente aqui no Brasil vocês podem ter certeza. E como o nosso foco é exportação, e quem come? É europeu, é os caras lá de fora, vai para exportar. Existe um padrão de segurança muito grande de uso. Vai tudo para exportação? Ou não, tem consumo interno bastante, né? Até por questão de transformar. A gente está falando de agroagricultura, pecuária, tudo, se a gente for falar no macro, né? Mas existe um padrão de segurança muito grande. O Brasil não se pode usar hormônio animal, exemplo, só para indução de... Os Estados Unidos, cara, nós estamos 15%... Pensa assim, nós estamos 15% atrás dos Estados Unidos de produção de proteína, só pelo fato que os Estados Unidos autoriza utilizar o hormônio, exemplo, uma testosterona, que a galera toma, né? Lá é de boa, né? Só que você obedeceu o período ali dos dias que você não pode dar um negócio para animal... Normal, o animal tá limpo, não tem mais substância.
você vai comer, não vai estar Ah, testosterona pro animal. Pro animal. Entendi. Entendeu? Pro animal poder ganhar mais carne, cara. Você não tá querendo ganhar músculo, os caras não estão tomando os negócios, só que não quer dizer que aquilo vai ficar na carne. Daquela engordada. O animal ele vai manter peso e vai ter mais aproveitamento de comida, né? E aqui no Brasil não é proibido usar qualquer tipo de hormônio para ganho de carcaça, alguma coisa. Você pode, para induzir, exemplo, o ciclo da fêmea. Tem alguma justificativa principal para... Fala que é por essa questão de segurança. Mas seria uma vantagem, não seria? Imagina. Se o Brasil já é uma potência em produção de carne, imagina com essas... Então, você agrega mais riqueza, entendeu? E aí você diminui o custo de produção, e aí você olha para um país que precisa produzir mais para exportar e gerar mais riqueza, fica interessante. Só que aí existem várias outros vieses por trás. Mas o que eu falo, não é que a coisa faz mal. Qualquer coisa mal administrado vai fazer mal. Agora, se você colocar regras, né, para poder utilizar da forma correta e limites, cara, você acelera o crescimento. Né? Então, falando dos defensivos, que a galera fica muito com o pé atrás, agrotóxicos, veneno, mata mato, mata praga, mata, né, peste, que entra tudo isso daí, né? Acho que a galera tem que entender o seguinte: o povo sabe a responsabilidade que é isso, mas o que precisa é partilhar mais, que agora a conexão que a gente tem global para a gente poder estar aqui, exemplo, fazendo um podcast, isso ajuda muito. Antigamente, no passado, era difícil você manter esse padrão de comunicação. Hoje, está muito mais conectado. Né? Então, a segurança está muito, né, maior. Por exemplo, tem gente fiscalizando, tem órgão fiscalizando, gera multa. Se você faz a multa, e assim, não fique pensando que os caras fazem cagada, o vizinho vai lá e multa o outro, entendeu? O próprio vizinho fiscaliza o outro vizinho que está fazendo as coisas. Então, é um ambiente diferente hoje. E o Brasil, ele... a gente está falando de... O agro, a gente vê o pessoal, né, bem de vida, mas a gente sabe que o risco é muito alto, né? Qualquer errinho que ele fizer ali... Você sabe por que o agro cresceu tanto nesses últimos anos? Não foi só porque a gente teve um presidente que também trouxe uma cultura muito grande de agro. O Brasil sempre foi um fazendão, um país agrícola, né? Mas ele será por bastante tempo. E será por muito tempo, e vai ser a referência mundial como está sendo, porque é isso, entendeu? Porque é isso, porque tem esse clima magnífico, tem essas terras ricas, essas riquezas naturais. Eu lembro quando eu estava na faculdade, quando dava as crises internacionais, o professor falava assim: o problema do Brasil é que ele ainda é um país de comida. Mas estava na época da crise internacional, várias crises que tem aí. Aí falou: a sorte do Brasil é que ele ainda é um país de cultivo. Então é exatamente o que você vê. Então você pega, o Brasil ele cresceu muito com isso, só que você olha, por que também deu um boom? Porque, meu querido, nós viemos do ano passado, para quem não lembra, os nossos amigos gaúchos passaram praticamente sede, porque não choveu. Então não produziu soja. Tivemos uma quebra no Paraná na produção de soja gigantesca. Nós perdemos 30% da produção de soja do Brasil. E se os americanos lá na Bolsa de Chicago lá que vendem, você fica, nossa, lascou a China. 50 dias de estoque de alimento, né? De gente precisando de soja. Então, o que aconteceu? Aí, oferta e demanda. Todo mercado é assim de commodity. Faltou commodity, os caras previsionaram isso, o preço, pum, estourou lá em cima. Né? Subiu lá em cima. Então, isso fez o mercado crescer. Né? Então, também tem essa visão. Então, o mundo está crescendo, está precisando comer. Ah, mas vai ter recessão, mas vai ter... Meu filho, ninguém para de comer arroz, feijão e carne, não. Entendeu? O governo vai lá, injeta alguma coisa, dá um jeito, bota uma medida, não sei o que, e compra carne e comida do povo desses países que já comem. Né? E cada dia mais você pega uma Índia que cresce mais, se desenvolve mais. Eu falo de China. Para um pouquinho e vai ver a Índia, gente. Pra vocês verem o quanto de gente tem na Índia. A Índia também tá do ladinho da China ali, né? E quanto mais a China começa a proibir o pessoal fazer qualquer coisa, o pessoal tem pra Índia. Exatamente. Porque então, tem tanta população quanto a China e tá precisando, necessitando de... Mão de obra. Tem mão de obra. Tem mão de obra. A fábrica do mundo tá mudando pra Índia, né? Exatamente. A fábrica do mundo tá mudando pra Índia. Então, vamos daqui, né, uns 10, 15 anos... Provavelmente essa conversa vai estar entre o que a gente tá tendo hoje, cara, né? Você falou de Índia... Esse programador, cara, tudo indiano. Eu lembro quando eu morei nos Estados Unidos, indiano e chinês, cara. Estados Unidos metade. Indiano e metade chinês, americano. Os pica lá de tecnologia, indiano e chinês. Mas assim, eu sei que, trazendo um pouco minha área do 3D,
Eu sei que tem artistas brasileiros fodas que já trabalham pra Disney. Sim. Trabalhando na produção da Moana. Eu esqueci o nome do cara, perdão. E eu vi num podcast. Só que eles se mantêm fazendo trabalho para a Índia. Sim. Ele cria personagens 3D pra Índia. Hoje, se você for contratar alguma coisa pra programar alguma coisa na sua vida... Se eu não me engano também, o anime japonês... Inclusive, teve uma época... Aí a gente nerdou aqui pra caralho. Quem da Google é indiano? Que era indiano da Google? Acho que um dos sócios sócios do lá. John Doerr agora... John Doerr, como é que fala? Como se pronuncia? John Doerr. Isso que eu morei nos Estados Unidos, não sei falar o lugar. John Doerr. Enfim, não, assim, tem uma galera. Eu sei que tecnologias são muito fortes. Mas o anime japonês, como ela é muito industrial já também, as animações, eu sei que eles fazem assim. Para dar conta da demanda de televisão, que é um episódio semanal, eles escrevem um roteiro, desenvolvem os personagens e tudo mais, só que manda pra Índia animar. Porque os caras fazem corridão lá e foda-se. Sim. Aí quando vai lançar o episódio no streaming, o pessoal pra poder vender mesmo, aí eles fazem mais com calma lá com o pessoal dele japonês. Sim. Só que quem faz o corridão pra poder soltar na televisão é o indiano. E teve uma polêmica com o Dragon Ball Kai, se eu não me engano. Não sei se chegaram... Quem é fã de anime, aí, enfim. Eu assisti Dragon Ball na época da época acho que eu separei no Dragon Ball Z com o Freeza. Não, eu peguei ainda meu apelido carinhoso era Majin Buu quando eu fiz a faculdade, né? Porque eu bebia demais, a gente não tinha nada a ver com isso. Meu apelido carinhoso era Majin Buu. Pode parecer que eu acho que parece Majin Buu ainda, sabe? Falando de apelido, eu tenho que... Tinha o Magro também, né, mano? Eu tenho que revelar aqui um bastidor de conversa do grupo de amigos, que eu falei que ia conversar com você hoje. Já foram te stalkear. Falar, parece o carinha do Dominó. Qual do Dominó? Meu Deus do céu. Eu tenho outros amigos meus que têm esse apelido. O Rafael, não, do Polegar, não é? Deixa eu verificar aqui, cara. É tanta conversa que manda aqui. Mas era um carinha do Dominó. Meu Deus. Do Grupo Polegar, né? Dominó, Grupo Polegar, não é a mesma coisa? Polegar, não, acho que é diferente. Tô confundindo os loucos, então. Grupo Dominó, gente. Nem sei o que é isso, cara. Era do Gugu. Do Gugu, mano. Caraca, velho. Enfim. Que música cantava, será, hein? Eu não sei. Cara, não era o nome se repõe, mas... Eu já tive vários apelidos, né? A pessoa feia, ela tem vários apelidos no decorrer da vida dela, né? Então, você se identifica que você é uma pessoa feia quando você tiver muito apelido, cara. Então, eu tive muito apelido, mas muito apelido mesmo. Brócolis, Troll... Majin Buu, né? Majin Buu foi nova pra mim. Majin Buu, Kiko, por causa das bochechinhas, né? Que mais? Várias coisas. Alemão. E aí o Galdério eu criei porque eu precisava... O Afonso Negro do Grupo Dominó. Meu Deus, cara, eu nem conhecia esse cara. Bota, fala. Caramba, nem sabe. Cara, parece o John Purdy. Eu tenho o Marco Brasil Filho, um amigo conhecido, amigo, né? A gente sempre troca alguma ideia de vez em quando encontrando as coisas, da época de rodeio ainda, né? Mas temos amigos em comum e sempre estamos em churrasco. Cara, parece muito. Um abraço pro Marco Brasil Filho. Ele fala que eu penso muito o John Purdy. Bora, põe aí, John Purdy, é um cantor de música... John Purdy, um cantor de música country americana. Ele me veio e fala, ô John Purdy. Cara, é um cara que eu ouvi, eu falava, eu olhei onde você parece esse cara mesmo. Enfim, concluindo lá a história do Dragon Ball Kai, só pra gente encerrar Nossa senhora, fomos lá parênteses. Fomos lá. A gente começou com pulverização e entrou um Dragon Ball no meio. Não faz mais isso não, eu não misturo dessa época de internet, que essa estratégia funcionava na época lá atrás, quando você não tinha internet. Na época de internet, o pessoal gravava no vídeo de cassete, no DVD lá, no gravador, e soltava na internet. E nessa época começou a ter polêmica, porque a qualidade do desenho caiu bastante. Sim. Aí começou a discutir. Aí foi quando o pessoal descobriu que, na verdade, mandava pra Índia animar e da Índia exibia no Japão. E depois fazia a animação mais caprichadinha. Um MVPzinho, fazer um MVP pra ver se valia a pena investir, né, gente? Mínimo produto viável ali, já dava uma tracionada, ela pegou, legal. Faturar, né? O cara tem que faturar também. Dragon Ball é um produto conhecido e tudo mais. A gente se perdeu pra caramba aqui agora, hein? Perdemos, voltamos. Falamos da Índia, né? Então a gente tava falando que questões do mundo. Então a gente começou olhando as moléculas, né? Então assim, gente, economia, alimentação, então a gente vai ver uma Índia que vai crescer muito, o mundo demanda alimento, a galera precisa comer, né? Precisa de alimento. E cara, graças a Deus, nós somos o Brasil e temos uma riqueza por ter um clima tropical maravilhoso. Temos uma inteligência magnífica por trás da população, né? Que consegue, né, produzir. E o Brasil, assim, cara, diga-se de passagem, o custo de produção aqui é bem menor que o norte-americano. Então a gente acaba ainda tendo essa... Cara, eu sei que os outros países, eles acabam
colocando leis e regras mais para proteger o mercado interno deles. Porque se a gente entrar, se o Brasil entrar, entra arregaçando os caras lá. Isso acontece muito com questão de que o leite na França, né? Galera... Estados Unidos também segura bastante. Galera da França, Estados Unidos, porque é o seguinte, você tem uma disparidade da seguinte forma, vou explicar. Hoje não, mas há uns 3 anos atrás você tinha esse exemplo. O Brasil dava ali, que para quem trabalha certinho com gestão de risco, em torno de R$2.500, R$2.000 por hectare de lucro você tinha plantando soja. Nos Estados Unidos, normal é quando muito R$500. $500, né? Quando você põe lá, entendeu? Então, não dá pra você... Não dá a mesma conta? Não, porque é diferente a forma que você compra, né? Então... Você tem que pensar nominal. Exatamente. Então, nós somos... E a nossa soja é mais barata. Isso atrai muito mais o mercado pro nosso lado. Quando o chinês vai comprar, o indiano vai comprar, ele olha pra nossa soja muito mais barata. Entendeu? Aí você bota uma regulamentação, fala, não vai usar tal produto para ficar mais caro o ciclo de produção e não ficar, entendeu? E vai muito direto nos defensivos, em biotecnologia e tal. Você diria, aí é a teoria da conspiração, que muito dessa conversa de transgênero, essas coisas, é mais para encarecer o nosso produto ou não? Transgênico, você fala? Eu falo de vilanizar. Cara, eu acredito assim, ó. Ou é muita teoria da conspiração? Eu sou da seguinte opinião. Só jogando assim a bomba. Joguei e saí correndo. Tá muito ligado, acho que o meu ponto de vista. Eu, hoje, para eu tomar um partido de alguma coisa, e eu falar assim, eu acredito que isso aqui possa fazer mal, e eu vou falar que isso faz mal, eu vou pesquisar o mínimo e vou atrás de ter um mínimo de conhecimento daquilo ali para poder falar, cara, acho que isso aqui faz mal. Conhecer pelo menos o que é, né? Por quê, né? Por que foi criado, alguns valores, questionar alguns pensamentos, né? Para não ir com o meu viés pessoal nisso daqui. Então, eu acredito que isso faça total diferença, né? Em qualquer coisa que você for fazer. Então, transgênico faz mal? Peraí, vamos estudar um pouco o conceito do negócio. O que é? Não tem nada, às vezes, de outra... De pegar e fazer Matrix no negócio. Não, gente, calma. Começou coisa simples. Manipulação a laser, né? O cara já pensa num negócio de um mutante saindo ali, uma ovelha... Tá ligado? Aquele bagulho de outro... Não, gente, calma, vamos lá, né? Não tem nada a ver. É só o nome que é estranho. Cara, basicamente o cara pegou isso na planta e foi ver assim, cara, tem aqui uma característica nesse tecido vegetal aqui que eu queria que tivesse dentro dessa planta aqui. Exemplo, essa bactéria aqui, esse fungo aqui, que é uma proteína, né, pra gente, que a gente come a proteína, ele não deixa uma lagarta comer a planta, porque a lagarta não gosta dessa proteína. Então eu vou colocar ela no código genético. Então eu vou lá, pego o ouro, que é neutro, triturado, coloco dentro de um ambiente, coloco a célula vegetal, passo lá no ouro, chama método de biobalística, chama isso em transgenia. Passo no ouro ali, naquele pozinho de ouro, o código genético que eu quero e bombardeio aquele tecido vegetal. Tiro aquele tecido vegetal dali, tô falando grosso modo, gente, não tem nada a ver nada mais. Tira aquele tecido vegetal, bota dentro de um in vitro e vai ser uma plantinha dali de dentro que tem o código genético ali, aquela proteína que se a lagarta comer, ela vai ter um problema intestinal e vai morrer de prisão de ventre. Entendi. Ela não vai conseguir evacuar. Exatamente, mas não. Mas pro ser humano, cara, você pode pegar um pote, exemplo de eu tô dando exemplo disso, né? Que é a questão esse é do milho, do né? BT, né? Bacillus thuringiensis. Você pode pegar um pote de BT, assim que você não vai morrer sufocado, mas você não vai morrer de comer BT. Então, cara, a gente tem que questionar as coisas. Hoje, por que você tem um crescimento muito grande de podcast, essas coisas? Porque a gente tem a liberdade de questionar as coisas, né? Ficar aqui. Isso entra num outro ponto aqui que eu queria conversar, que é sobre o manejo de animais na cultura. Essa é uma outra parte da empresa, né? A gente criou uma spin-off da AgroSP. Porque assim, a gente tem bastante gente que se incomoda com a questão de você matar os animais e tudo mais. Mas você tem também a outra questão de você produzir o suficiente para alimentar a população, principalmente o Brasil, que produz para o mundo inteiro. Você tem essa questão do equilíbrio, né?
Primeiro que é uma coisa muito nova, tá? Não, pera lá, vamos lá. Né? Falar abertamente, comercialmente, difundir esse conhecimento dessa forma dos animais terrestres de grande porte atacarem áreas agrícolas é uma coisa nova. Não falo do geral, inseto, bicho, Tá. tem galera Então, que... falando de... É que nós depois temos na a gente BSP entra. uma área específica só de javali, capivara, mas a pássaro. gente entra nisso também, Não, que mas isso é vamos interessante. entrar na parte dos insetos ainda, né? O reino dos insetos. Vamos lá. O percevejo, eu trazendo a visão de quem mora na cidade. Você viu o percevejo, pra mim, beleza. Um inseto tá ali, tal, bonitinho, verdinho, tem um marrom, tem não sei o quê. Mas eu depois, conversando com você, eu percebi que ele na plantação ele pode ser um vilão muito grande. O percevejo, ele é um beijoqueiro. Como assim? O percevejo, ele é um inseto que ele tem um aparelho de se alimentar, o aparelho bucal dele, característico diferente de você ver uma lagarta. A lagarta, né, ela tem a bocona, né? Você vê lá nos desenhos, vida de inseto. O percevejo não, ele tem um tipo como se fosse um estilete, uma agulhinha. Que ele vai lá e ele pega na planta e suga a seiva da planta. Ele é danado, cara. É um animal extremamente evoluído, se a gente for pensar assim. Ele é quase um inseto, então, porque o inseto Ele é um vem... inseto, o percevejo ele é inseto. Eu falo assim, um mosquito que vem... Exatamente, na nossa mas ele é o veia. mosquito das plantas. Vamos pensar assim. Como você Entendi. tem também algumas classes de percevejo que transmitem doenças para nós, que você pode pegar ali, tem acho que o barbeiro é um percevejo, se eu não me engano. Percevejo, tem vários nomes diferentes. Alguns chamam até de fed-fed. Algumas regiões do Brasil chamam de fed-fed. É Maria Fedida ou não? É Maria Fedida. É um percevejo? Percevejo. Ah, Fed-fed tambem. a Maria Fedida é gigante, né? Depende, né? Tem das pequenas, das médias. Tem o gaúcho também, percevejo gaúcho. Você conhece percevejo gaúcho? Não tô zoando, cara. Os caras vão achar que Eu tô eu esperando a zoando. piada. Não tem nada a ver com essa história. Eu tava esperando a piadinha aqui Cara, já. percevejo gaúcho, ele é Eu um já tava aqui, ó. Não, percevejo gaúcho é um percevejo grande comum você vê no milho, né? Principalmente no milho você vê ele é grandão assim, tem umas pernonas atrás, não é o coisa, ele é desse tamanho assim praticamente, depois você bota a imagem, percevejo É gaúcho. marronzinho? Ele não é marrom, ele é meio cinza com preto, você vai ver, ele tem umas pernonas assim atrás assim dele e ele parece uma bota, por isso. Aquele verdinho é o menorzinho, então. Aquele é o mais comum, é o percevejo, aquele é o percevejo verde, né? E tem o percevejo marrom também, né? Aquele é o barriga verde e tem o marrom. Entendi. Tem várias outras, mas aí cada um específico para um tipo de cultura. Um pega mais soja, outro pega mais milho. Aí são as diversificações, né? Que a gente tem. Mas isso causa um prejuízo tremendo, porque isso vai lá na planta, além de picar a planta e sugar a seiva da planta, muitas das vezes ela vai no grão da planta e fica sugando ali a seiva que está indo para encher o grão. Aí o grão fica pequenininho lá e não sai, não forma. Não evolui. Não rende. Entendeu? Então ele fica sugando. Aí você tem as lagartas. As lagartas são mastigadores, que eles ficam mastigando e comendo as folhas. Então cada um... Quando você vai na plantação de couve da sua avó e tem umas mordidas, né? Exatamente. Eu lembro, cara, minha avó tinha uma horta. Quem tem palmeira em casa vai lembrar dos mandarová, os mandrová, A minha avó hoje já tá acamadinha já, mas ela cuidava de uma horta. Aí tinha lá o pé de morango, alface, couve e tudo mais. Aí sempre via lá, você via a couve toda mordidona, assim, pra tinha alguém que foi lá dar uma bocanhada. Essas são as lagartas, né? Então, aí são os mastigadores, né? São outros insetos que a gente tem problema também. Então você tem tudo no mesmo tempo. Tem os passarinhos também, chega a ser... Aí a gente vai entrando já para as coisas que já eram problemas. A gente teve vários problemas no passado com pomba e tudo. Porque que acontece? É desequilíbrio. A galera tem uma visão, né? Que nem quando começa a falar de política, né? Daí começa cada um puxar para um lado. Cara, pensa o seguinte. Não é porque matou alguém que deu desequilíbrio. Tem nada a ver. Porque você matou floresta. Não. Vamos encarar de uma forma realista, tá? Você para pensar, uma plantação gigante de milho é um desequilíbrio. Não, pelo contrário. Pelo contrário? Você pode ter um equilíbrio biológico hoje, tanto é que você hoje sequestra carbono com produção. Eu tava vendo isso, né? O agro meio que na verdade tá sendo o herói do carbono na atmosfera. Exatamente. O agronegócio é o herói do carbono atmosférico por causa de uma coisa criada aqui no Brasil chamada plantio direto. Plantio direto? Aqui em Londrina. É uma metodologia de cultivo que foi criada aqui no Brasil, que é brasileira. O Brasil... Na região? Na região Londrina, perto de Londrina.
O Brasil é referência mundial de criações de tecnologias agrícolas. Esse é o tal do... Sistema de manejo de plantio direto, que deixa a palha no solo. Não, é aquele treco lá do carbono, não sei o quê. Também. A questão do carbono, o sequestro do carbono, ele vem porque é o seguinte... Mas é outro assunto, é outro rolê. Tá na mesma pegada. Tá. Por que acontece? Pode explicar o outro, você já emenda assim. Com plantio direto, só pra vocês entenderem. E com plantio também de qualquer cultura vai ter. Você tem... o solo é uma coisa viva. O solo tem vida. Né? Tem micro-organismos, né? Tem tudo. Água, umidade, tudo. E quanto mais rico for o seu solo, mais produção você vai ter de planta em cima. O pessoal fala que tipo, se tiver minhoca no seu solo é porque tá top. E, cara, se você estiver dando minhoca, quer dizer que estiver dando humus, se plantar qualquer coisa vai produzir demais. E o que acontece? Uma planta saudável... Por que a gente vai no nutricionista? Por que a gente treina? Por que a gente toma muita água? Por que a gente come bem? Porque a gente quer ser saudável para aguentar o quê? A pancada do ambiente externo. Uhum. Uma planta saudável é muito menos suscetível a pragas, doenças e tudo mais. Posso então você tá fazer entendendo exemplo, que não é... A galera vê muito com mouse. Ah, mas cara, é um equilíbrio. Tudo na vida tem que ter um certo equilíbrio para poder ser sustentável. Né? E a sustentabilidade ela não vai só do lado orgânico. Calma, gente. Né? Para a gente poder ter crescimento e poder lidar com a fome no mundo e conseguir resolver esse problema, podendo produzir alimento em escala que chegue a barato ao ponto de poder resolver o problema da fome, a gente vai precisar ter um esmero com essas coisas. Né? Porque não tem condição do cara ir lá e comprar 1 quilo de soja orgânica e pagar 5 vezes a mais. Na Índia, exemplo, os caras estão passando fome em alguns lugares. Essa é a lei. Você precisa produzir mais para poder baratear mais oferta. Né? Para o pessoal ter acesso, né? Mas demanda, quer dizer, né? Mais demanda reduz o preço. Aumenta a demanda, vai reduzir o preço. Então, o solo ele é muito influente nisso, porque a nossa base, né? A solo está a comida da planta no solo. E óbvio que ela pega, né, luz solar, faz fotossíntese, mas muitas das coisas estão no solo. O principal é do solo, né? Exatamente. Se você cuidar do solo, você ter uma biota rica de solo, tudo, você vai ter muita matéria orgânica. Beleza? Matéria orgânica, é o humus que você falou aí. Que a minhoca faz. A minhoca vai lá, come as coisas e caga a matéria orgânica. Top. Faz isso. Caga dinheiro pra danar. Dinheiro pra danar. Se ela soubesse disso. Se ela soubesse disso. Deixa lá quietinha, né? Se ela soubesse disso. E aí o que acontece? Senão ela virar a minhoca do Duna, né? Vai foder. A galera começou a entender que para você manter esse equilíbrio, você precisava ter palha em cima, manter temperatura, para manter umidade, tudo. Pra incentivar Entendi. Para deixar o solo vivo, ter matéria orgânica. Aí você tem o quê? Para construir matéria orgânica, você tem uma capacidade, você tem que ter muita ação biológica dentro do solo. Isso consome, tá? Isso consome. Nesse sentido, então, ele consome o CO2 para fazer isso, entendeu? Entendi. Então, as queimadas de cana-de-açúcar estão... Rapaz, você vai para um cara queimar hoje um pedaço de terra, ele mata você. Olha que coisa. Cara, aqui ele vai te matar. Você vai assim, ó, eu vou queimar... Aqui tem muita plantação de cana-de-açúcar. A nossa região é praticamente cana-de-açúcar, pelo menos aqui em Paraguaçu. Sim, não. No estado de São Paulo tem bastante. Quando eu era pequeno, cara, direto, assim, sempre tinha época do ano que começava a cair as fuligens. Por que queimava a cana antigamente? Fica mais fácil de colher, né? Primeiro, fica mais fácil de colher. Primeiro, porque, cara, a gente precisava para poder escalar. Só que quando você começava a olhar na questão de industrializar e fazer, você olhia que queimar causava vários prejuízos. Não só prejuízos para a gente que está de fora, como pessoa que participa do ambiente, mas como também... Renite tava em dia. Como também, asma, e não tudo. só para o ambiente também, mas também para quem produz. Porque você cozinha aquela cana ali. Ou seja, se você não botar aquilo dentro da moenda logo, todo o seu planejamento de estrutura que você tinha da indústria trabalhando muda totalmente. E hoje os incêndios são criminais, né? A usina não bota fogo que ela quer. Entendi. São criminais, são pessoas que vão lá e botam fogo de birra, de pirraça, de briga, de rixa. Foi demitido. Entendeu? Foi demitido, alguma coisa, porque tem uma operação muito grande. Então não é culpa da usina, são pessoas, né, do bem que vão lá e tomam um ato criminal de tacar fogo na cana. Mas para a usina é um BO. Você imagina, a usina planejou um ano inteiro. A área que ela vai colar tem um planejamento estratégico de operação. O bonito vai lá e mete fogo lá em 200 hectares.
acabou todo o planejamento dos caras, vira uma loucura, entendeu? Se botou fogo em um pedacinho, pega tudo, né? E pensa que a usina não é igual a tomada da sua casa que você vai lá e bate o dedo, liga e desliga ela. Tem toda uma indústria por trás, né? Caríssimo pra você botar uma caldeira hoje. Desalinhar, o negócio é feio, né? Aí o plantio direto. Então você pega essa questão da matéria orgânica e reciclo de carbono, né? Tá muito ligado ao plantio direto, que foi criado aqui no Brasil, que é você plantar sobre a palha, sem preparar o solo. Então, acho que você explicou isso pra mim uma vez. Então, quando o trator passa colhendo, ele solta aquela palha, deixa ali. Palha, que é o restoio, né? Seria matéria seca, né? Sim. Matéria aí, seca. Antes colhia, mas agora deixa lá que já Antes pegava e incorporava, colocava para dentro da terra, para poder ter processos de plantio em cima, não embuchar, fica mais fácil você mecanizar. Aí quando entenderam que deixando por cima você diminui a temperatura, você diminui a quantidade de uso de defensivos, que você tem que usar as coisas tudo, né? Porra, os caras falaram, não. E aí o seu solo fica mais rico porque você está devolvendo ainda, né? E essa taxa começou aqui em Londrina e está se espalhando pelo mundo. Se espalhou faz tempo, já virou. Tanto os Estados Unidos está fazendo plantio direto hoje, que não fazia, que tem uma resistência muito maior que aqui, cultural, dos produtores rurais. Cara, falando disso, eu lembro uma vez trabalhando ali no Golden, a gente fez um institucional para Zilor. No institucional, eles queriam mostrar que eles tinham acabado de trazer um tratorzão lá americano, que ele passava colhendo a palha e não vou usar esse termo, mas vomitava o negócio já embaladinho. Só que ele fazia isso, né? Ele tirava a palha do chão. É que para a usina tem a questão da palha que fica ali, né? Porque a usina, a cana deixa muita palha. Ou seja, porque você vai todo ano deixando ali em cima e você precisa, por exemplo, colocar adubo depois. No caso é demais para eles. Porque fica muita palha e ela tem uma estrutura de solo muito grande. Então, porque cada cultura tem suas características, né? Por exemplo, a soja, o milho, a gente tira o grão. Da cana você tem que tirar o como, né? Que é onde sai ali a garapa, vamos pensar assim, né? Então, aí você tem que achar formas de tirar aquilo que você precisa e devolver para a terra que você precisa. Por exemplo, você faz todo esse processo, tira tudo, tira a palha, leva para a indústria para servir como combustível, porém depois você tira a torta de filtro, né? Você tira coisas que são resíduos da indústria, mas são ricos em minerais, que você vai lá e devolve para o solo junto com a adubação que você vai colocando de novo. É tudo reaproveitado, né? Cara, o ciclo ele tem que ser sustentável para gerar rentabilidade para todo mundo. Então, tanto para uma indústria quanto para um produtor rural, alguma coisa, ele sempre tenta buscar sustentabilidade para dar retorno financeiro para ele. Senão ele não consegue. E o plantio direto foi criado aqui e hoje está sendo adaptado no mundo inteiro. Ele já deve ter uns 30 anos mais ou menos. O plantio direto é da minha idade, 1990 mais ou menos. E hoje se espalhou pelo mundo por causa da questão do sequestro carbono. Então hoje a pessoa, exemplo, produtor rural. Meu avô é produtor rural, meu tio, meu amigo. Então o que ele vai fazer? Além dele vender a soja, logo ele vai estar recebendo, porque ele vai estar vendendo isso em bolsa de valores, o crédito carbono dele. Entendeu? Mas como é que é feito isso aí? A indústria emite, né, poluição e ela precisa comprar crédito. Quem está produzindo, exemplo, eu sou um produtor rural, eu estou reciclando carbono. A Petrobras está emitindo, exemplo, a Volkswagen está emitindo carbono, ela tem que comprar créditos. Onde ela vai pegar em bolsa. É desse jeito que funciona. Você emite carbono, você está precisando comprar carbono de alguém que está reciclando. Precisa empatar. Empatar. Entendi. Entendeu? Funciona assim. Você ser sustentável. Se você gera, você tem que comprar de alguém que está reciclando. Aí a tendência é você começar a mapear para você ter um equilíbrio, entendeu? De emissão de carbono e tal. Outra commodity, né? Gás carbônico é uma commodity, vamos falar assim, né? Cara, e isso é uma coisa que eu sempre pensava, assim, se tinha alguma maneira de você, no caso é isso aí, tinha alguma maneira de você capturar isso e fazer dinheiro, né? Porque as coisas só vai funcionar quando você conseguir fazer dinheiro em cima daquele negócio. Eu vou ser bem sincero pra você, tem coisas que a natureza criou tão perfeito que o ser humano jamais vai conseguir fazer melhor que ela. Não vai conseguir entender, né? Você quer entender. Pode ser que, exemplo... você vai conseguir fazer alguma máquina, consiga fazer isso? Até concordo, né? A gente tem o Elon Musk em 2022 e tá indo pra Marte. Pra Marte, o cara. Mas eu acredito que sempre, né, você vê a perfeição de como você poder escalar as coisas da natureza, né? Dando alguma pitadinha das coisas ali, é muito...
é magnífico e fica mais sustentável. Então você olha para tudo isso que o Plantio Direto criou e essa história que a gente tem, que não é só isso, eu começar a falar de coisas, tecnologias que foram criadas por meio de produção agrícola aqui no Brasil, que hoje é usado no mundo, rapaz, nós vamos uma infinidade de coisa aqui. A gente pode se orgulhar de muita coisa. O Brasil no agro é sempre um... não é só de produção, é de construção mesmo, cara. Porque a gente tem bastante desafios, né? Então, a gente tem hoje essa questão aí que está muito voltada para a questão do sequestro de carbono. Então, se a galera... Né, por isso que eu falo, não pode ficar por causa do arroto da vaca. Gente, calma, tem outras coisas acontecendo por trás, né? Que são realmente rentáveis tanto para quem é dos ambos os lados, que é questão de economia mundial, entendeu? Então, precisa. E o agro mostrou mais uma vez, né, que necessita de sustentabilidade para crescer, escalar e também quer sustentabilidade porque rentabiliza. Há 3 anos atrás começou ali, né, ouvi muita gente falando de problema de javali, porco. Javali, perder produção por javali. O javali vai lá, acaba com o milho do cara. Né? Então, tá lá a produção numa fazenda que vai gerar alimento para a população mundial, vai ser exportado. Chega lá o javali, 15% daquela população, daquele milho vai embora. E eu sei que o javali não é nativo aqui, então ele não tem predador, né? Indiferentemente, a gente vai ter um porco nativo da Amazônia, que é um BO danado, que é o queixada. Também é a mesma coisa. Muito mais violento até que o javali. Então você tem em regiões diferentes essa questão da população. Porque o porco, gente, vamos lá. O porco é um animal adaptado. Ele é mais inteligente que um cachorro. Porque pode olhar na internet, bota o vídeo do javali aqui, do cara né? do argentino cuidando do javali. Ele aprende tudo que você quiser ensinar pra ele. Que louco. É um bicho muito inteligente. Tem uma galera que tem de estimação, não tem? Cara, várias coisas que você vai fazer teste em ser humano, você testa em porco antes. De produto? Não, de coisas. Substâncias, remédios, essas coisas, de rato. Você vai trazendo para o animal mais próximo de tamanho do ser humano para você poder ter mais assertividade, né? Porco. Porco você come mesmo, entendeu? Porco tem um ciclo rápido e aí come qualquer coisa. Né? Se propaga muito rápido. Não é daqui. Aí juntou com os que era daqui, que era os porco caipira. Aí já pegou um adaptado com o que gosta de reproduzir, com mais adaptado ainda. Foi. Aí juntou com os lá de cima, aí não tem cruzamento, mas você já tem o queixada. Né? E começou a difundir estrago no país inteiro. E aí tem um problema, meu querido. Não é porque não... mas é porque os porcos... Não. Isso é um problema de segurança... de segurança sanitária. Não é só um problema de produção de produto. Por exemplo, você tem uma febre aftosa que é transmitida pelo porco. Você tem a peste suína que causou um rombo na China antes do Covid. Vocês podem pesquisar, que causou um rombo na China, um prejuízo enorme. Né? A gripe suína. E foi a China que pressionou o Brasil para que ele tomasse uma atitude de controlar os javali. O que acontece? O javali ele sai lá, ele se contamina e vai lá atrás de outra porca, de um outro crioulo, que ele se propaga e você dizima a sua produção de carne suína. A gente exporta bastante carne. E vou falar, chinês, a base da alimentação chinesa é carne suína. Aqui que a gente come muita carne bovina que tem um valor relativamente barato, né? Se você for em qualquer país desse que tem fora aí do Brasil, você não come carne igual a gente come aqui, mas pode esquecer. Isso eu sei, que que pra gente como tem a parcela da população que ainda não tem acesso tanto à carne, mas na realidade lá fora o negócio é completamente diferente. Fora da América, né? Os Estados Unidos também tem um acesso legal à carne. Diga-se de passagem, meu querido, comer bife todo dia não vai fazer bem pra você também não, tá? Então procura dar uma diversificada, meu querido. Só bife não rola, né? Só bife não é bom. Então vamos usar uma brincadeira que não tem nada a ver com tomar partido político, mas come picanha uma vez por semana. Indiferente, né? Do rico, o rico também come uma vez por semana, porque o rico vai comer bem, porque ele quer viver bem, quer viver a vida dele bem. Ele não vai ficar comendo picanha todo dia, senão ele vai ficar gordo, obeso, com problema de colesterol, pressão alta. Então, gente, não existe essa questão, sabe? Brincadeiras à parte, posicionamentos, assim... carne, comida... Independente, ainda estamos bem nesse quesito, porque lá fora o negócio realmente é diferente. É diferente, caro produzir. A gente produz aqui, a gente produz bastante, então de alguma forma a gente tem acesso, né? Clima, então,
a gente tem uma questão de problema hoje relacionada com o porco, com o javali, que é muita adaptação, muita escala de produção. E aí você tem que tentar consertar isso, tirar ele das lavouras. Né? Ou que na questão do... Né, não só das lavouras, a questão da segurança ambiental, de controlar o javali. Porque se você não controlar, ele é um problema de segurança sanitária. Além de segurança alimentação, sanitária também, alimentação também. Então uma praga que começou a se propagar muito rápido, é muito nova. E você tem problema, só no Brasil? Não, você tem no mundo inteiro. Mas a arma, não sei o quê. Cara, tem que ter arma para se proteger do bicho, para quem tá no campo, porque o bicho é violento, pra gente tentar fazer o abate, né, da forma correta. Mas, assim, de bate pronto, precisa de muito caçador. E nem os Estados Unidos está conseguindo resolver tanto assim com a questão da... Porque você precisa abater matando, mas você precisa também ajudar, porque senão vai demorar muito tempo. Você tem que ajudar com outras coisas. Então a gente estuda todo o processo e traz empresas, startups, parceiras nessa spin-off da AgroSpay, que é proteção contra ataque de animais. Áreas agrícolas que precisam de proteção contra ataque de animais, para não perder toda a produção. Tem gente que perde aí até a área inteira no Mato Grosso por causa de porco. Então você tem que fazer um projeto para utilizar produtos, para você conseguir fazer um manejo correto, exemplo do javali, para você poder escalar o manejo, porque senão você não consegue. Você fica correndo atrás com cachorro e com arma, meu Deus do céu, você está lascado, você não dá conta. Você tem que ser ativo, porque mexe com muito dinheiro. Então você tem que ir lá, conduzir aquele animal para um lugar que você vai pegar e vai ou matá-lo, né, no caso do javali, ou você vai fazer um processo de redução de potencial de reprodução do animal. Vai colocar, por exemplo, alguma coisa, um hormônio, alguma coisa que você vai diminuir a fertilidade do animal e o ciclo dele vai se completando. Então, acho que eu cheguei a ver isso, não sei, tá meio vago aqui na minha memória. Como é que chegaram a fazer tipo essa manipulação genética em mosquitos para a biotecnologia, né? Ela é uma questão de fazer um macho que sai um macho, né, um macho estéreo. Só que aí, cara, a gente entra para um negócio que é um pouco... Você tem que muito olhar para a questão do impacto, tá? Sempre levar em consideração os impactos. Então, eu acredito que às vezes você gere menos impacto. O que pode matar, mata. O que tem que ir devagar, entendeu? Até porque a gente está num clima amazônico que é muito diversificado quando a gente fala desses porcos que estão lá em cima. Então, às vezes pode vir uma anta, pode vir um negócio. Então, a gente olha até para a inteligência artificial. Já está num braço nosso de inovação nessa parte para a questão da inteligência artificial, para identificar o animal e saber, tá, esse animal que eu posso usar uma substância que vai matar ele, fulminante, né? Que é um animal que relativamente não pertence ao meu bioma e está estragando demais. Agora, esse animal ele pertence ao meu bioma e eu não quero matar ele. Esse animal eu posso reduzir a fertilidade dele, entendeu? Então, essa questão de liberação controlada é um negócio que tem em outras partes do país. China, Índia, Europa, que tem um baita problema também. Então, hoje a gente trabalha muito a questão dos produtos, né, da cerca. Falando do javali, quando a gente vai para capivara, a gente já tem outros... Por que capivara? Porque febre maculosa. A doença do carrapato mata. Eu perdi um amigo que fez faculdade comigo em Paraguaçu, que é daqui da região, que morreu com febre maculosa. Sério? E mata mesmo, entendeu? Um negócio forte. Tem jeito de curar? Tem, se você pegar antes, mas se você vai deixando, o povo é meio matutão, né? Não, que vê, meu querido, você já tá foi lascado. Então, a capivara a gente faz a questão do manejo de direcionamento. Inapropriar aquele lugar ali, passa um produto para ela não ficar naquele lugar ali que é inapropriado, exemplo, que tem pessoas ou que tem alimento, alguma coisa, né? Toda a parte natural, para ela não ficar ali, ela vai daí para um outro lugar que você consegue, exemplo, fazer o manejo adequado dela de quantidade, de fertilidade, castração, né? Ali você bota alimento, porque assim, não adianta você ser extremo com isso daí, cara. Você tem que... É sustentabilidade, lembra que eu falei? Vou detonar tudo. Não, cara, você tem que ter o jeito certo de você fazer o controle, de fazer abate, de fazer castração, de fazer manuseio, de fazer captura, de matar também. Por exemplo, a arma, você tem que usar a arma para matar um animal. É necessário, né? Então, só que da melhor forma possível, da forma mais segura. Vai sair dando tiro pra algum lado também, né? Senão a gente cai naquela visão negativa que a galera tem de arma de fogo, entendeu? A arma como ferramenta e não como uma arma de fato. Não oposição. Galdério,
Cara, curti muito a nossa conversa aqui, velho. Eu que tenho que agradecer, da hora demais. Só eu falei, né, infelizmente. Eu Mas essa falar é a ideia, mais. cara. A Prozinha tem que fazer um pra você falar mais. Cara, esses dias eu fiz um episódio que ele tava aqui, inclusive, que assim, ninguém me chama pros podcasts, então eu trouxe uma amiga minha pra ela conversar comigo. Faz sentido. Eu não tenho podcast ainda, tenho uma fase pra gente Ela falou, não, ninguém conversa comigo, então eu vou chamar uma amiga, ela vai me entrevistar, aí eu vou falar. O papo foi bom. Foi top. Cara, eu consegui abordar aqui tudo que eu queria abordar, ainda tem bastante coisas. Talvez fique um próximo episódio. Será que a galera vai gostar? A galera vai criticar. Fala demais esse Galdério, esse alemão, né? Conversa demais. Deixa o like aí. Também, obviamente, isso aqui é uma prosa fora, prosa aberta. Tá, os comentários aí tá aberto pra poder ir comentando. Meter o pau também, pode xingar, pau, pode fazer dislike, fica à vontade. A intenção Só não pode cancelar, né? Não pode cancelar, né? Se cancelar também engaja, né? A gente cresce. Sofrer cancelamento, né? Mas assim... Mas, cara, a conversa foi maneira aqui, curti bastante. Muito obrigado pela nossa conversa, pela nossa prosa. Você também não se esqueça de se inscrever, deixar o like, comentar as coisas aí, os absurdos que você achou que ele falou aqui. Cima de bolsa fala merda. Deixa o like aí, ó, troll. Para de falar abobrinha, troll. Faz uma mesclagem de apelido. Quem quiser aí tentar acertar o apelido, dar um apelido novo. Eu gosto do Galdério, gente. Muito obrigado por você ter acompanhado a gente até aqui. Não esqueça de deixar o like, curtir, se inscrever e também seguir o Galdério nas redes sociais. É Galdério Agro SPI. E tem um Agro SPI também. Tem a Agro SPI, que é a página da empresa nossa, né? Que lá tem mais a parte voltada um pouquinho. E aí tem o Galdério Agro SPI, que eu faço os conteúdos de descomplicar pulverização agrícola, curiosidades da pulverização e da mecanização agrícola. Tem TikTok, tem tudo que você vê, LinkedIn. Eu faço tudo meio parelho com todos, né? Mas aí algumas coisas eu ponho um pouco da empresa, alguns produtos, algumas coisas, para dar aquela... Não tem um projeto muito ainda dinâmico de marketing. A gente segue mais ou menos as coisas, tá dando certo, estamos melhorando cada dia mais. E agradecer a todo mundo também aí que ouviu, a galera aí, todos os Galdérios, né, do Prosa Fora, ao Aleph, ao nosso ajudante que está aqui ao lado, o Estevão, né? Estevão. Respeito. É verdade, um cara grande desse tamanho, bonito assim, cara. Estiloso. Essa cabeleira aí, né? Nossa, meia hora só pra pentear, né? E agradecer a todos que ouviram e gostaram aí do nosso papo. Gratidão imensa, gratidão a Aleph por poder falar um pouco aí do agronegócio, assim, aberto, é legal, vai bastante coisa, mas faz total sentido com a minha missão também que eu tenho, pessoal aí, de deixar um legado no agronegócio brasileiro para todo mundo que quiser saber um pouquinho mais. Valeu. Show. Até a próxima. Tchau, tchau. Marcha no foguete.